isto estando tudo a correr bem, é preciso. Torna-se repetitivo dizer isto todas as transmissões, mas a verdade é que nós não dominamos todas as variáveis. E como já disse outro dia, é preciso ter aqui um ato de fé. Vamos acreditar que estamos ao vivo. E antes de mais delongas, como se costuma dizer, vou passar o nosso genérico. Vimos. Pronto, já. Admira Livre Podcast. Muito boa noite, Miguel Prado. Boa noite, João. Obrigado. Como está? Tenho que agradecer, obviamente, por estar aqui e por ter aceitado o convite para estar no Admira Livre Podcast. É um prazer, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e terei muito gosto em esclarecer todas as dúvidas que existem sobre este tema. Muito bem, e por falar no tema, eu se calhar convém fazer aqui um pequeno preâmbulo para nós percebermos do que é que se vai falar hoje. Portanto, isto tem a ver com a situação hídrica no aproveitamento hidroagrícola do Mira. Antes de mais, convém fazer aqui um pequeno enquadramento e porque é que, no fundo, eu decidi fazer esta emissão. Isto vem na sequência de um anúncio nas redes sociais por parte da Associação de Beneficiários do Mira, que foi feito no dia 20 de janeiro e o qual eu passo a ler aqui alguns excertos. Portanto, no dia 20 de janeiro decorreu no auditório da ABM uma reunião com a participação da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mais conhecida por ADGADR, o município de Odmira, a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, APA/ARH, e das Águas Públicas do Alentejo. E, portanto, nesta reunião foi apresentado um estudo que se chama Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, Histórico, Projeção de Cenários 2140 e Soluções para a Resiliência do AHM face às alterações climáticas. Precisamente pelo engenheiro Miguel Prado, que temos aqui hoje connosco. Miguel, antes de mais, fale-nos um pouco de si, não é? Ok, então eu posso falar um bocadinho sobre quem é que eu sou, a minha história. Eu sou filho de um alentejano, natural aqui de Odmira. Portanto, temos uma família já aqui de várias gerações aqui no Concelho de Odmira, que é a família Sousa Prado. A família é o nome da rua e da praça Sousa Prado, é essa família. Boa. E a minha mãe era alemã. Os dois conheceram-se no Algarve já há muitos anos atrás e tiveram 5 filhos, e eu sou o filho do meio. Eu nasci em Lisboa, não nasci aqui. Depois, quando o meu avô faleceu, o meu pai, e, portanto, nós mudamos para Santiago do Cacém. E foi ali que eu fiz ali a 4ª classe e até o 12º ano. E foi um sítio gostei muito de ter crescido no meio assim mais rural, não tão urbano. E lembro que durante essa altura as férias de verão eram todas passadas aqui na exploração agrícola aqui da família, herdados nas Dios. E onde eu passava junto com os meus irmãos, digamos, a ordenhar vacas, a andar com os tratores, digamos, foi nessa altura que eu, como criança, tomei contacto com o mundo agrícola e com o mundo rural. Isso acabou por marcar muito. Na altura, quando somos crianças, não temos a percepção de como é que certas experiências nos marcam, não é? Mas isso mais à frente, à medida que a idade avança, digamos, essas experiências vêm ao de cima e acabam por condicionar depois a vida, certas decisões da nossa vida. Eu depois
segui um bocadinho no que toca à minha formação académica, segui um bocadinho as pisadas do meu pai. Na altura estava um bocado hesitante, quando era mais criança, estava convencido que ia ser engenheiro agrónomo, mas eu depois de ter visto uma vez um documentário na televisão sobre robótica, eu disse, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida, é robótica. E então acabei por tirar o curso, a licenciatura no Instituto Superior Técnico em Lisboa, e foi precisamente no ano em que o ramo de controle e robótica iniciou-se também no Instituto Superior Técnico. Depois tirei um mestrado, também no Instituto Superior Técnico, da mesma área. Eu tive, nessa altura, a tese focou sobre robótica oceânica. O mar foi uma coisa que também é tal coisa, as experiências de criança que nós temos, obviamente aqui crescendo junto ao litoral alentejano, é impossível não termos uma ligação ao mar. E eu acho que isso também condicionou depois um bocado também o meu percurso profissional. Tanto que na altura do mestrado acabei por focar a minha atenção na área da robótica oceânica. Depois, em termos profissionais, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de projeto e consultoria. Foi a minha primeira experiência profissional fora do meio académico. E para mim foi importante porque na universidade nós temos uma forte formação teórica, mas depois falta toda aquela componente prática ligada à realidade, digamos. Daí eu perguntar há pouco em off como é que testavam naquela altura os algoritmos de controle que faziam no papel com aquelas longas equações. É que na universidade aquilo é tudo muito à base de simulações, portanto, passei muitas horas à frente de computadores a simular modelos matemáticos e essas horas que eu passei à frente do computador foram úteis mais tarde, noutros contextos, e até mesmo neste estudo que hoje vamos falar, que eu fiz sobre a questão da água aqui na nossa região. Realmente essa formação teórica senti que foi importante para mim, quer na minha vida profissional e mesmo agora recentemente também na minha vida como gestor, digamos, de uma empresa agrícola. Senti que essa formação teórica acaba por estar sempre presente em algumas decisões que a gente toma. Ela está cá. Portanto, senti que foi para mim uma mais-valia importante ter tido essa formação. Em termos, depois voltando à experiência profissional, trabalhei durante um ano numa empresa que já não existe, que era do projeto na altura, era uma grande empresa em termos de projeto e consultoria, e foi aí que eu tive a minha primeira experiência, digamos, como engenheiro. Foi, digamos assim, um duche de água fria que apanhei, porque passar do mundo teórico para a realidade não é fácil. Na realidade nós temos que aprender a pensar e a lidar com problemas que são multidimensionais, têm diferentes aspectos, e temos que aprender a fazer um compromisso entre o rigor máximo e que é, digamos, a formação que nós temos na universidade, é sermos o mais rigorosos possíveis, mas depois no mundo prático temos que abdicar um bocadinho do rigor para conseguir concluir as coisas a tempo e horas. E essa aprendizagem de como arranjar esse equilíbrio adquiriu nesse primeiro ano de experiência profissional, digamos, como engenheiro nessa empresa. Depois acabei por trabalhar também como engenheiro freelancer. Nessa altura depois voltei aqui por questões familiares, a família precisava de algum apoio. Voltei aqui digamos, aqui para o Odmira. E estive a viver durante alguns anos aqui ali no Monte, e nessa altura trabalhei como engenheiro na parte de consultoria, na parte de controle de canais. Na altura o Alqueva estava na berra, digamos assim. E estavam-se a construir outros sistemas de distribuição de água, portanto, outros aproveitamentos hidroagrícolas.
E nessa altura já havia uma certa preocupação com a questão da eficiência do transporte da água, e então estavam-se a tentar criar sistemas novos, mais modernos, e aí entrava o controle. E então aí eu desenvolvi bastante trabalho em tentar automatizar a maneira como esses sistemas de distribuição de água funcionavam. Coisa que está, quando a gente compara, por exemplo, com um sistema que temos aqui em Santa Clara, portanto, o aproveitamento hidroagrícola do Mira, que é um sistema já bastante antigo, já tem 50 anos, tem um funcionamento ainda muito artesanal. Portanto, nessa altura, quando eu estava a trabalhar como engenheiro freelancer, acabei por aprender muito também sobre como é que isto da água funciona, o transporte da água. Foi também uma grande experiência que eu tive e que foi muito útil agora neste estudo que sim, eu o estudo fiz. do qual vamos hoje falar um pouco com mais detalhe. Deixa-me só interromper-te por breves segundos para cumprimentar as pessoas que já nos cumprimentaram. A Ana Tendeira, a Mónica Maquil, o Otávio Domingos, o Luís Alão e a Laura Viana. Uma boa noite para vocês e obrigado por estarem connosco. Eu acho que deves conhecer, se calhar, se não a totalidade. Há alguns nomes, sim, alguns nomes, sim. Que nos estão a ver, boa noite a todos. Isto diz respeito ao Conselho e é um interesse, é um assunto que é do interesse geral. Penso eu, ou pelo menos deveria ser. Sim, penso que sim. Relativamente a este estudo, ainda continuando ainda a interromper-te e não querendo que concluas o teu historial de experiência profissional ou académica, mas relativamente a este estudo que tu fizeste, ele ainda não está. Eu na altura pedi para me o facilitarem e tive a oportunidade de conversar contigo e tu me dizes que ele ainda não está completamente concluído. Sim, no entanto, já há algumas conclusões que se podem tirar. Sim. Aliás, hoje aquilo que vou partilhar é grande parte do estudo, o que tem a ver com as soluções, detalhes das soluções técnicas que estão a ser estudadas junto com as autoridades. E como o assunto não está fechado, também não era de bom tom estar aqui a esmiuçar, mas eu vou falar no geral sobre o que é que essas soluções consistem, para as pessoas terem uma ideia do que é que neste momento se está a pensar, sem entrar em muitos detalhes técnicos e económicos, mas eu vou dar alguns números. Eu aproveito para dizer que nós partimos de um problema. É isso que também motiva um bocado esta emissão, e sabemos, isto já tem um historial, sabemos que no início do verão passado de 2021 houve grande polémica à volta da questão da água, que envolveu também a Associação de Beneficiários do Mira. Aqui da parte do Admira Livre Podcast fizemos algumas emissões dedicadas numa tentativa de esclarecer, ouvir diversas partes para esclarecer o problema, até porque ele nas redes sociais às vezes era falado um pouco de forma com os sentimentos inflamados e portanto pouco clara, digamos, para não dizer menos. Cumprimentar também aqui a Susana Prado e a Rita Balbino. Susana Prado, que diz boa noite dos irmãos Kay, Ângelo, Susana e Marta. Muito bem, e então isto para dizer que temos de facto um problema, não é? Aqui Sim. Começando pelo fim. Sim, temos um problema e eu se calhar vou falar sobre o problema um bocadinho na minha perspectiva pessoal, claro. Como é que eu me deparei com este problema. E como é que eu tentei reagir a ele e as conclusões depois que eu fui chegando à medida que ia estudando o assunto. Eu não sei se chegamos a dizer que eu faço parte da direção. E eu ia dizer isso, fazer essa salvaguarda que o Miguel faz parte da direção da ABMIRA, mas hoje não está aqui em representação da ABMIRA. Portanto, isto não invalida, ele está aqui para dar o contributo, naturalmente, que decorre da experiência que tem, estando inclusivamente na ABMIRA, mas não está propriamente a responder por todos aqueles que lá estão.
É assim, não é? Sim, é Desta correto, forma. correto. Eu também queria personalizar um bocadinho aquilo que estes resultados e este estudo que vou partilhar com a audiência. Eu queria que as pessoas também se conseguissem colocar, digamos, nos meus sapatos o que é que eu senti durante estes últimos 2 anos, quando comecei a pegar no assunto. Já agora, só para, antes da gente agora me mergulhar na questão da água, só queria acabar um bocadinho, porque eu acho que pode ser do interesse das pessoas, rematar, digamos, a última parte do meu percurso profissional e como é que eu cheguei aqui ao Odmira. Eu depois em 2002, portanto já estamos a falar há 20 anos atrás, tive um feliz acaso que foi conhecer, foi através de um professor, de um ex-professor meu da faculdade, que me perguntou um dia, me enviou um e-mail se eu não estaria interessado em participar num projeto de energia das ondas do mar em Portugal. Aí, como jovem engenheiro, aquilo para mim foi quase que era irrecusável, digamos assim. Fiquei super interessante. Na altura não tinha a mínima ideia do que... Tinha alguma pequena ideia do que era a energia das ondas do mar. E depois fiquei fascinado quando me parei que estávamos a falar de um projeto holandês. Estavam a testar um protótipo no norte de Portugal, na Aguçadora. E era um protótipo, era uma máquina, era um gerador de 2 megawatts. Aquilo basicamente era uma estrutura com 30 metros de altura, 5.000 toneladas de aço. Aquilo era uma coisa, era impressionante de se ver. E quando eu vi aquilo ao vivo pela primeira vez, aquilo foi paixão à primeira vista, digamos assim. E foi nessa altura que eu mergulhei na área das energias renováveis oceânicas. Lá está a ligação ao mar, que nunca deixou de existir, e a ligação à engenharia também, que foi sempre, digamos, uma paixão minha. E acabei depois por trabalhar nessa área e fui até para a Holanda e vivi lá há 7 anos a trabalhar nesta área das renováveis. E depois, como a altura da minha vida foi há 10 anos atrás, coincidentemente, isto coincide quando o clima se começou a alterar, a precipitação... Isto foi em 2011, portanto. Sim, quando a precipitação começou-se a alterar aqui em Odmira, foi quando eu vim para Portugal. Eu, se calhar, não devia ter voltado para Portugal e, se calhar, isto continuava a chover como antigamente. Mas pronto, mais uma vez, por questões familiares... Os meus pais, na altura, estavam a envelhecer. Eu sentia que, se calhar, já não iria estar muito tempo com eles e senti que era tempo de passar os últimos anos com eles e então decidi voltar. E também havia um desafio grande familiar ali com a nossa exploração agrícola. Estávamos a passar por algumas dificuldades financeiras e tinha projetos também ali para a exploração agrícola e senti que... ou era agora, ou não era mais tarde, quando eu estivesse na idade da reforma, que eu ia pegar, digamos, neste touro pelos cornos. E então decidi, há cerca de 10 anos atrás, voltar para Portugal e, no fundo, dedicar agora o resto da minha vida aqui neste território. A minha entrada na ABM ocorreu há 4 anos atrás. Na altura... e agora eu vou começar a mergulhar no assunto. Na altura, quando entrei na ABM, já havia alguma preocupação com o que se estava a passar com... Já agora, se calhar podemos mostrar o primeiro gráfico, Sim. O primeiro slide, Okay. no fundo, que mostra a história da cota da Albufeira, de Santa Clara. Okay. E neste momento já está a ser exibido. Ok. Está a ser exibido. Era o gráfico com... É o número 2. É o número 2. Ok. Já está. É este? Não. Mais à frente. É este aqui. Pronto. É este aqui. Pronto. Na altura, portanto, estamos a falar em 2018, a cota da Albufeira já estava assim para o baixinho, estava perto. Eu posso explicar para quem está a ver. A cota da Albufeira de Santa Clara, no máximo, chega à cota 130, que é quando começa a entrar em funcionamento o descarregador de superfície. Ou seja,
mais a Albufeira não aceita e rejeita a água, e a água toda vai para o rio Mira. O sistema foi projetado de modo que graviticamente a água conseguisse sair para o canal que faz o transporte de água depois para todo o sistema, o aproveitamento hidroagrícola. A água consegue sair graviticamente até à cota 116 em números redondos. Portanto, e temos um volume de cerca de 240 hectómetros cúbicos. Para quem não está habituado a esta unidade de hectómetros cúbicos, um hectómetro cúbico é 1 milhão de metros cúbicos. Portanto, é um cubo com 100 metros de lado. Portanto, é muita água. Um metro cúbico é 1000 litros, portanto. Sim, e é 1000 litros. Portanto, estamos a falar de muita água. Digamos, o volume que se consegue armazenar entre a cota 116 e 130 são cerca de 200, em números redondos, 240 hectómetros cúbicos. E como podem ver aí no gráfico, o gráfico começa em 1970, que foi quando, depois de terem construído a barragem, quando fecharam as comportas, o nível começou a subir, vem a linha azul a subir por aí acima, e em 1970 a barragem estava cheia. E foi nessa altura que começou o sistema, o aproveitamento hidroagrícola do Mira começou a funcionar e finalmente começou a ser distribuída a água para toda esta região. E a partir daí, obviamente, que a região mudou-se completamente, não é? E como podem ver aí no gráfico, a cota da Albufeira é um bocadinho como a nossa conta bancária, não é? De vez em quando sobe, de vez em quando desce. Claro, tem ciclos. E tem ciclos, exatamente. E em 95 foi a primeira vez na história, portanto, passado 25 anos de operação do aproveitamento, a cota fica abaixo da cota 116. Portanto, e a partir daí a água já não saía graviticamente, tinha que ser bombada. Pronto. E a partir daí aparece uma segunda linha aí no gráfico, que é o limite da estação elevatória, ou seja, até que cota é que a estação elevatória atual, que foi aquela que foi construída em 1995, conseguiu levar a água. E o que aconteceu nessa altura foi que esse rebaixamento abaixo da cota 116 ocorreu não chegou a ser um ano, e depois veio uma enxurrada de água, a barragem voltou a encher a barriga, e pronto, e voltamos àquele ciclo de oscilações para cima e para baixo, como aconteceu desde 1970. Em 2018, quando eu entrei, a cota já estava a aproximar-se outra vez da 116. E havia, obviamente, a preocupação natural, será que a gente vai precisar de recorrer às bombas ou não? Se reparem, anteriormente, ali em 2005, 2006, há ali uma aproximação muito perto da cota 116 outra vez, mas depois a cota voltou a subir. E então, digamos, a história dos últimos 50 anos na ABM tem sido isto de vez em quando aproxima-se da 116, vamos lá ver se é preciso as bombas. E só foi necessário as bombas uma vez, foi em 95. E agora, em 2020, foi necessário recorrer outra vez às bombas. Posso só sim. interromper-te? É para dar alguma atenção aqui à nossa caixa de sim, claro. Isto só para não deixar as pessoas sem resposta durante muito tempo. Queria só dizer ao Otávio Domingos, Otávio, permaneça por aí, porque essa é uma das questões que vai ser respondida mais à frente, à medida que vamos percorrendo esta apresentação com base no estudo que foi feito. É a pergunta dele já agora para o Miguel ficar também a saber. Gostaria de perguntar que medidas podem tornar as empresas agrícolas do Conselho a fazer maior e mais eficiente gestão, portanto, melhor e mais eficiente gestão da água, sobretudo do seu reaproveitamento. O Marco Matos pergunta, é verdade que vão diminuir, em jeito de pergunta, é verdade que vão diminuir a cota de água aos pequenos produtores? Se continuar sem chover, e pergunta também, será que manter o caudal ecológico do Mira, que não é natural, faz sentido o manter num período de seca que
estamos a atravessar. Eu não sei, Miguel, se tu queres depois dirigir-te a algumas destas questões. Eu vou responder a todas as perguntas. Ok. E essas perguntas vão ser respondidas mais à frente. Certo. Eu acho que seria útil manter aqui uma linha condutora. Certo? E pediria às pessoas alguma paciência, a resposta vai chegar. Eu só queria dar aqui uma certa estrutura. Claro, Eu acho que vai ajudar para todos, claro, se a gente mantiver esta estrutura. O meu papel é fazer aqui o compromisso. Sim. Mas eu tinha já dito ao João e digo agora para toda a audiência, o meu objetivo hoje é esclarecer todas as questões que as pessoas tiverem. Algumas, obviamente, se forem questões mais do foro legal, eu poderei ter alguma dificuldade em responder. Uhum. Eu sou engenheiro, portanto, a minha formação e a minha preocupação tem sido sempre o aspecto mais técnico aqui do problema da água. Mas, obviamente, depois de 4 anos na direção da ABMIRA, aprendi algumas coisas sobre a questão legal da água. Portanto, tudo o que tiver ao meu alcance, eu responderei com todo gosto. Muito bem. Continuando então aqui a história, e então estávamos, quando entrei em 2018, estávamos perto de 116, havia alguma preocupação, mas já havia uma certa preocupação, o que é que vai acontecer? Isto ainda vai baixar mais, não vai? E o facto é que ela continua a baixar, tivemos que recorrer às bombas. As bombas tiveram 25 anos paradas, portanto, não se compraram bombas novas, reutilizaram-se as bombas velhas, fez-se um recondicionamento das bombas. Alguns quadros elétricos tiveram que ser substituídos, portanto, o João já percebi que também trabalha e sabe muito bem um quadro elétrico ou um motor parado de 25 anos faz mal à saúde dessa máquina, Claro, portanto. E foi isto que aconteceu. E agora, com o passar do tempo, o que nós começamos a ver é que a tal enxurrada de água que toda a gente estava à espera, e isso tinha sido o histórico e a experiência dentro da ABM, quando a cota desce muito, há de vir água, isto há de subir outra vez. O facto é que essa enxurrada nunca mais vinha. E começou-se a gerar, obviamente, uma preocupação sobre o que é que estaria a passar. Se estávamos a entrar em territórios desconhecidos, ou seja, em termos climatéricos, está a acontecer uma coisa nova que nós nunca experienciamos no passado, ou se isto agora é esperar um bocadinho, é mais um ano ou dois e lá vem a enxurrada. E cada ano que passava, portanto, isto desde 2018, cada ano que passava e não vinha a enxurrada, o nível de preocupação aumentava. E infelizmente não havia ninguém que nos pudesse responder a esta pergunta: vai chover ou não vai chover? E o que estamos a viver agora é uma coisa nova ou isto é vir ao disco e toca o mesmo do que já aconteceu nos últimos 50 anos? E foi isso que me motivou a mergulhar neste tema, e com a formação que eu tenho, felizmente tenho capacidade técnica para mergulhar no tema, para estudar e para esmiuçar, e senti que eu tinha que o fazer, já que não conseguia obter as respostas em nenhum livro ou em nenhuma pessoa. Senti que era meu dever arregaçar as mangas e tentar responder às questões que me estavam a assolar, que eu imagino que sejam muitas das mesmas questões que assolaram muitas pessoas também, quer agricultores, quer cidadãos que mesmo não tenham ligação à agricultura, a preocupação com as notícias que ouvem, e digamos, este estudo que vou apresentar foi a minha tentativa pessoal de tentar responder a esta questão. Portanto, se calhar podíamos passar para o slide seguinte. Pronto. Basicamente, a questão aqui é o que é que vai acontecer no futuro. E eu pus aqui os próximos 20 anos, como podia ter posto 30. Os 20 anos, depois já explico porque é que foram 20 anos. Isto tem a ver com o Sol.
E pronto, a grande questão era, será que o que vai acontecer nos próximos 20 anos é uma réplica do que aconteceu no passado? Ou seja, vem uma enxurrada de água, isto vai para cima, a cota, e depois vai descendo lentamente, depois volta a subir, e andamos exatamente com ciclos de 25 anos a ter estes rebaixamentos. Ou então, pode passar para o slide seguinte, ou será que isto ainda vai descer mais? Pronto. E esta pergunta, o que é que vai acontecer no futuro? A minha tentativa de responder a esta pergunta é o que eu vou falar agora a seguir e vou tentar estruturar. Isto para quem está a ouvir, porque nós agora, para quem está a ver consegue ver o gráfico, mas para quem está a ouvir, no gráfico anterior, peço desculpa, no gráfico anterior estava um cenário, no fundo, que previa a repetição daquilo que se tem passado. Sim. Portanto, no fundo era a continuação dos ciclos no mesmo regime, e o cenário que se pode colocar agora é de facto o chegarmos a níveis, a cotas da barragem em que ainda onde ainda nunca tínhamos estado. É território novo, exatamente. Para então começarmos a explicar digamos, o resultado do estudo, se calhar a gente podia então passar para o segundo slide. Eu acho que se calhar para a maior parte das pessoas não é muito claro. O nome Aproveitamento Hidroagrícola do Mira é assim um nome pomposo. E eu acho que é importante as pessoas associarem uma imagem a este nome digamos, com uma perspectiva geográfica e também depois funcional do aproveitamento, que será o slide seguinte. Nesta imagem, o que nós estamos a ver à direita é a chamada bacia hidrográfica do Mira. Digamos, é a bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Mira dominada pela barragem de Santa Clara. Exatamente. No fundo, é a parte da bacia total do rio Mira que ficou bloqueada pela barragem de Santa Clara há cerca de 50 anos atrás, e toda a água, o significado, digamos, técnico da bacia é toda a água da chuva que cai dentro da bacia, ela tem tendência a escorrer para o rio Mira e, portanto, vai se acumular na Albufeira de Santa Clara. Toda a água que está fora desta bacia vai escorrer para o outro lado. Portanto, no fundo, esta área, que são cerca de 520 km², eu se calhar posso converter isto em hectares, as pessoas se calhar estão mais habituadas a hectares. 520 km² são 52 mil hectares. Portanto, é a área total da nossa bacia. No fundo, é como se fosse a antena recoletora de água que recolhe a água e armazena depois na Albufeira de Santa Clara. A Albufeira de Santa Clara tem uma área, uma superfície livre que varia conforme a cota a que está. Isto é muito importante mais à frente, é por isso que eu estou a falar da superfície livre da Albufeira de Santa Clara. Quando a Albufeira está cheia, portanto, à cota 130, esta superfície são 20 km². Portanto, em termos de hectares, estamos a falar de 2 mil hectares. Portanto, é uma superfície brutal. 2 mil hectares de superfície livre. Agora, estas cotas onde nós estamos, 110, esta área, portanto, a superfície livre é cerca de metade, são 1000 hectares. Estes números vão aparecer mais à frente. Esta água é toda armazenada em Santa Clara, e depois aquela linha que vocês veem, digamos, a sair ali de Santa Clara, representa o canal condutor geral. No fundo, transporta a água para, digamos, para o perímetro de rega do Mira, que está junto à costa, e que se estende desde o sul de Vila Nova de Mil Fontes até próximo de Aljur, digamos assim. Entra dentro do Algarve. E toda essa área, digamos, onde a água é distribuída, de projetos corresponde a cerca de 12 mil hectares, mas como em todos, isto é típico em todos os aproveitamentos hidroagrícolas que são construídos, nunca a ocupação e a utilização é 100%. Certo. No nosso caso é mais ou menos 2/3. Portanto, tem-se utilizado mais ou menos 8 mil hectares dos 12 mil, é que estão em produção, digamos assim. Ou seja, estes 8 mil hectares é interessante compará-los com a bacia. Ou seja, nós necessitamos de uma área muito maior para recolher a água,
para depois utilizá-la numa área inferior de Muito cultivo. inferior, de facto. Sim, não quero interromper o Sim. raciocínio, mas é a comparação da área, das áreas. Aqueles 15% que está ali representado significa a área onde nós estamos a utilizar a água corresponde a 15% da área total que nós estamos a utilizar para captá-la. Pronto, isto é a descrição, digamos, geográfica do aproveitamento e do agrícola do Mira. E podemos passar agora para o slide seguinte, que é onde eu vou fazer a descrição funcional, digamos assim. E aqui nós podemos ver, eu não sei se isto é elegível para todas as pessoas em casa, mas... Eu estou convencido que sim. Sim. Portanto, basicamente nós temos a Albufeira de Santa Clara, que é, digamos, um componente macro do aproveitamento hidroagrícola de Mira. Portanto, é a Albufeira que representa o reservatório de água. E depois temos todo o sistema de distribuição de água que distribui a água pela costa, não é? Pelo perímetro. Nesse slide dá para ver quem é que são os utilizadores. E então, portanto, isto é um chamado diagrama linear, que tem entradas e saídas. Um engenheiro trabalha sempre com diagramas lineares. E então, a primeira entrada deste sistema é o quê? São as precipitações e as afluências da bacia que vão todas correr à Albufeira. Claro. Isso é a grande entrada de água. É onde tudo começa. E é a partir daqui que a gente começa a fazer as contas. A água entra na Albufeira e na Albufeira há várias saídas. Há dois consumos. Um que é a indústria, só Mincor. É o único, digamos, utilizador que capta diretamente da Albufeira. E depois temos outro utilizador também, que é o Rio Mira. E aqui entra a nossa responsabilidade com o Código Ecológico. Portanto, o Rio Mira é considerado, do ponto de vista funcional, como um utilizador, como um cliente, digamos assim, de todo o aproveitamento. Portanto, o aproveitamento não tem que só fornecer água para os agricultores, para o consumo urbano, para a indústria, mas também para o Rio Mira. Claro. Pronto. É por isso que essa saída está azul, é considerada como um consumo, tal como outro consumo qualquer. A vermelho, que são todas as setas que estão para cima, são as perdas do sistema. E então temos perdas por evaporação, que tem a ver com a tal superfície livre, e temos perdas por infiltração, água que se infiltra, nos solos. Do lado, depois existe a distribuição, ou seja, existe a tomada de água próximo da barragem, onde se retira a água da Albufeira para injetar no canal condutor geral, e essa água toda depois percorre várias dezenas de quilómetros até chegar à costa e ser distribuída para a agricultura e para o consumo urbano. Esse sistema de distribuição já tem mais utilizadores, tem a agricultura, tem o consumo público e também outros consumidores, como turismos rurais, que estão espalhados um bocadinho pelo território, mas representam uma pequena fatia dos consumidores. Aqueles tão badalados precários estão nessa fatia de consumidores? Sim, também estão. Em termos de perdas, do lado do sistema de distribuição, temos uma maior diversidade de mecanismos de perdas. Temos infiltrações também, porque digamos, nenhum canal ou nenhuma conduta é 100% impermeável à água, especialmente neste caso em que o sistema já tem 50 anos, portanto já tem muitas rachas, já tem muitas perdas por infiltração. Depois também há as chamadas perdas por descargas operacionais. Os canais para funcionarem têm, digamos, os níveis de escoamento oscilam conforme os caudais que são licitados. Claro. Quando se pede mais água, os níveis aumentam. Quando se pede menos água, os níveis baixam. E para evitar que os canais possam transbordar, existem descarregadores de segurança. Ao longo de todo o sistema, existem descarregadores de segurança para impedir que os canais possam transbordar. Porque se houver um transbordo de água, há um risco estrutural dos canais poderem colapsar.
E como é muito difícil de controlar exatamente os níveis dos canais em toda a extensão, estamos a falar de centenas de quilómetros de canais e de condutas, portanto, ocorrem descargas que são descargas operacionais e que também têm um valor importante, mas já vamos ver mais à frente, esse valor tem vindo a diminuir. Depois, obviamente, há a evaporação, da mesma maneira que a água evapora em Santa Clara, também evapora na superfície livre dos canais. E também existe crescimento vegetativo, portanto, existem algas que vão crescendo, de vez em quando tem que se limpar as algas. Sempre que se tira algas de fora do canal, está-se a tirar água, é uma perda também de água. Embora qual é... o que é que representa essa perda por limpeza? É significativa? Não é. Eu só pus aqui só por curiosidade. Ok, pronto. Como referiu, pensei que... Isto é a minha formação profissional, uma pessoa quer ser rigoroso. Não, tudo bem. É uma curiosidade, mas era só para falar. Existem vários níveis de perdas de água, diferentes naturezas, e agora, no gráfico seguinte, eu vou dizer quais é que são aquelas que são importantes. Portanto, eu vou pôr uma cruzinha naquelas que a gente vai e vou explicar o porquê. Porque é que eu pus uma cruz na infiltração em Santa Clara? Porque as pessoas poderão perguntar, mas aquilo é uma área tão grande, não é? Não se infiltra água. É que toda aquela bacia está em cima de um maciço rochoso gigantesco. Eu não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de caminhar, por exemplo, em algumas linhas afluentes da Albufeira, onde aquilo basicamente é rocha pura e dura. E basicamente toda aquela bacia está assente num maciço rochoso. Portanto, os níveis de infiltração são relativamente baixos e podem-se desprezar em termos... Se a gente quiser tentar perceber onde é que a gente deve focar a nossa atenção, se a gente quiser melhorar a eficiência do sistema, não é na infiltração, é na evaporação, no que toca na Albufeira de Santa Clara. Se nós formos para o lado do sistema de distribuição, onde realmente importa focar a nossa atenção é na infiltração e é nas descargas operacionais. A evaporação é relativamente pequena, só para ter uma ideia, a área total de superfície livre de todos os canais são mais ou menos 40 hectares. Se a gente comparar isto com os 2.000 ou os 1.000 hectares que a Albufeira tem, logo aí dá para perceber que em termos de perdas de água, a Albufeira tem um peso muito maior, o mecanismo de evaporação tem um peso muito maior do que no sistema de distribuição. Portanto, e é sobre estes dois tipos de perdas que a gente vai focar a nossa atenção mais à frente. Como é que tecnicamente nós podemos reduzir estas perdas, quer do lado da Albufeira, quer do lado do sistema de distribuição. Posso então... Sim. Pronto, aqui, já falamos há bocado sobre o cenário. Exatamente, a evolução da coisa. Isto acho que é uma coisa que interessa a todos nós. E aqui eu tenho visto muita desinformação. E o que está aqui é o histórico dos consumos. Não estão desde 1970, porque não houve um registro muito rigoroso desde essa altura. No início do perímetro, o interesse, a preocupação era mais pôr aquilo a funcionar. No entanto, eu tenho que fazer aqui uma pequena nota. Eu fiquei muito admirado, positivamente admirado, com o esforço que houve sempre na ABM de registar a informação. E tenho que dizer que se não fosse esse esforço de registro de informação, este chute que eu fiz seria impossível. Não tinhas dados Sem dados não dá para fazer nenhum cálculo, não dá para fazer nada. É como tentar fazer omeletes sem ovos, não dá, ponto final. E portanto, estes dados, estes gráficos que eu estou a mostrar o histórico desde 2007, são números muito fiáveis. Isto foi registado com rigor até os dias 2. E o que podem ver, portanto, eu estou a representar os 4 consumidores, que é a agricultura. Se calhar as pessoas não conseguem ver a escala. A agricultura tem, por acaso tenho aqui uma câmara, vou-te desviar aqui um pouco. Sim. Eu não quero tapar a vista a ninguém. Não quero tapar a vista a gráfico. Mas, portanto, percebe-se que a agricultura é de facto... é o grande consumidor. É o grande consumidor.
e eu penso que isto também é uma informação que tem passado Sim, sucessivamente isso é verdade. Sim. para o público, para a percepção que o público tem dos consumos. No entanto, há aqui um dado que não deixa de ser interessante, que é o consumo tem uma tendência, se traçarmos uma linha, entre 2016 e 2020, o consumo da agricultura tem uma tendência decrescente. A descer, sim. E o ano passado houve uma contenção forte que foi digamos, imposta pela ABM ao setor agrícola. Nós tentámos impor 15%, mas a resposta foi de 20%, ou seja, houve uma resposta bastante positiva do lado agrícola em conter o consumo. Este ano a nossa expectativa é que vai haver mais contenção. E depois eu posso explicar. Sim. Porque tem a ver com este ano de seca que é terrível. Eu creio que há aqui uma série de dúvidas que eu também as tenho relativamente... No fundo, há uma questão que queremos ver respondida, se assim como está é sustentável ou não. O que está a acontecer é nós estamos a tentar que seja sustentável. Ou seja, estamos a tentar ajustar os consumos para que isto tudo faça sentido e que seja sustentável. O grande desafio na gestão, eu se calhar vou pôr... eu se calhar ia fazer esta comparação. O João tem família, tem obrigações, ou seja, tem que se preocupar em arranjar sustento para os seus filhos, para a sua esposa, não sei. Mas pronto, tem obrigações e tem a preocupação todos os meses de arranjar dinheiro. Imagina o João que tem uma conta bancária e nessa conta bancária o João nunca sabe quanto dinheiro é que vai entrar. Não sabe. No fundo, isso é a realidade de qualquer pessoa que entra agora para o mercado de trabalho. Sim, mas pronto, imagino que não tem um contrato, não tem contrato de trabalho. Exato. Isto é para fazer comparação com o que é que a ABM sente quando está a gerir o aproveitamento agrícola e a conta bancária, que é a água que está na Albufeira de Santa Clara. Basicamente é uma conta bancária onde nós nunca sabemos quanto dinheiro vai entrar. Mas temos despesas certinhas todos os meses. Né? Temos os nossos clientes que têm as suas necessidades e nós temos que os satisfazer. Do ponto de vista legal, o cliente número 1 que está no topo da lista é o consumo urbano, é intocável. Portanto, se alguém vai sofrer cortes, vai ser a agricultura. Ponto final. Não há volta a dar. E é isso que tem estado a acontecer e, em princípio, ainda vai acontecer mais. Esta conta tem uma coisa especial que, além da gente não saber quanto dinheiro é que entra na nossa conta e que as despesas são certas, é que esta conta, quanto mais cheia tiver, o banco cobra uma taxa que é proporcional à quantidade de água, à quantidade de dinheiro. Ou seja, quanto mais dinheiro temos, mais o banco vai tirando taxas e comissões. E isto tem a ver com a evaporação. Quanto mais cheia está a Albufeira de Santa Clara, mais água nós perdemos. E aqui o problema de gestão é como é que eu vou informar os meus consumidores de quanta água é que podem consumir se eu não faço a mínima ideia quanta água é que vem aí a caminho. Porque infelizmente também a natureza não envia-nos nenhuma carta com aviso de recepção a dizer meus amigos, para os próximos 10 anos vocês têm que contar com menos água que eu vou fechar aqui um bocado a torneira. Quer dizer, nós não temos ninguém, não temos essa informação. E este é que é o desafio de quem está a gerir. Quem diz a ABM, diz qualquer outro aproveitamento agrícola. Isto é a dor de cabeça que nós temos. O que é que nós dizemos às pessoas? Quanta água é que podem consumir? Quanta água que a gente vai quando a gente vê um nível a descer... Epá, vamos deixar consumir mais água, mas a gente não sabe se vai chover mais. Então, mas este ano, por exemplo, falando a muito curto prazo, este ano, e não querendo interromper, temos que falar aqui mais questões técnicas. Este ano, o inverno, não tarda muito, março está aí, chega à primavera. É muito provável que não chova muito mais e que se calhar aquilo que vai entrar na Albufeira não vai ser assim nada de interessante
Portanto, vai ser um ano mau em termos de entrada de dinheiro na nossa conta. E é por causa disso que a agricultura vai sofrer. Eu sei que já tinham estipulado um X de hectómetros cúbicos para cada campanha de rega. O ano passado foram 28 hectómetros cúbicos, que correspondia a uma redução de 15% relativamente ao ano anterior. Mas houve essa resposta positiva da agricultura e o que se consumiu foram mais ou menos 26 hectómetros. Este ano, se as coisas continuarem como estão, não vai chover nada, as contas já foram feitas, o que nós consideramos que será mais equilibrado, pondo todas as variáveis, digamos, na balança, é de ainda contrair mais o consumo para a agricultura. Portanto, a agricultura vai ter que conter o consumo. Eu digo isto com alguma... Eu sou agricultor, portanto, eu próprio vou sofrer, e eu consigo saber o que é que isto implica na minha vida e da minha empresa. Eu também consigo me colocar na posição de todos os outros agricultores e empresários agrícolas aqui na região, o que é que se está a passar na cabeça deles. Portanto, não é fácil tomar esta decisão, mas o facto é que nós temos que ser responsáveis e como o João e como qualquer cidadão, quando há menos dinheiro a entrar na conta, ninguém vai se pôr a marcar viagens para o Brasil. Quer dizer, todos nós vamos fazer começar... gastos supérfluos, portanto, ou fazer gastos, aumentar gastos. Pronto. Alguns podem não ser supérfluos, mas a gente vai ter que encolher um bocado a barriga e é assim. Pronto, e é o que está a acontecer agora. Quem está a encolher a barriga é a agricultura. E se calhar agora podíamos voltar outra vez um bocadinho para o histórico dos consumos. Claro que sim. Só para as pessoas terem uma ideia, os números são difíceis de ver, acredito, mas a agricultura estamos a falar... em números redondos, 26... Vamos falar do ano passado, se calhar... O ano passado, 26 hectómetros cúbicos, ou 26 milhões de metros cúbicos, a agricultura. Consumo público, 2,6. Portanto, as contas são fáceis de fazer. 10%. É bem mais pequeno. Depois temos a indústria, digamos que é um consumidor, e aqui eu quero fazer uma chamada de atenção. Se a gente reparar em todos os consumidores, há um que desceu significativamente, que é a indústria. E foi quase com um degrau para baixo, quer dizer, eles estavam a consumir cerca de 3 hectómetros cúbicos e agora estão a consumir cerca de 1 hectómetro cúbico. Aliás, era mais do que 3,5. Portanto, houve uma redução mais ou menos de 2,5 hectómetros cúbicos no espaço quase de 1 a 2 anos, e eles de repente deixaram de consumir tanta água. E eu quero frisar aqui a indústria, porque o que a indústria fez em 2014, 2015 é o que a agricultura vai ter que fazer também. Ok. E esta é já uma das mensagens que resulta também desta análise. E o consumo público, obviamente, aqui queria chamar a atenção também no consumo público. Eu não estou a dizer que as pessoas agora vão passar a consumir a metade da água. Há um trabalho grande a fazer no que toca à eficiência da distribuição do consumo público. Os números que eu tenho ouvido falar, acho que são perdas de, não sei se é 40% ou 50%. São bastante significativas. Sim. Pronto. E, obviamente... eu acho que todos nós devemos estar juntos neste problema da nossa região, e então qualquer consumo supérfluo, mesmo que seja uma coisa insignificante como deixar a torneira aberta quando estamos a escovar os dentes, ou muitos outros exemplos, tudo isso tem um impacto, e eu acho que isto deve ser visto como um esforço de todos. Então, eu acho que a mensagem não deve ser só dizer a agricultura, como é o meu consumidor, é ele que tem que se contrair. Todos nós devemos fazer o nosso esforço. Agora, obviamente, o maior impacto é da agricultura. Se a agricultura fazer um esforço, vai ter um impacto maior do que o consumo público. A indústria já fez o trabalho de casa. Eu vou dar já uns números, eu vou explicar o que é que a indústria fez. E mais no final eu vou explicar aquilo que a agricultura deve fazer.
O que é que a indústria fez? A indústria, basicamente, num período de mais ou menos de 6 anos, fez um investimento de cerca... Estes números foram dados pela Somincor. Eu pedi permissão, pedi para eles me explicarem o que é que eles fizeram para justificar a redução do consumo. Sim. E perguntei se podia partilhar também aqui hoje alguns números. Eles disseram que sim. Portanto, num período de 6 anos, a Somincor tentou arranjar uma maneira de reutilizar as águas, de modo a retirar menos água de Santa Clara e também ter menos descargas para o meio ambiente. E durante esses 6 anos criaram um reservatório que tem uma capacidade de 1,4 hectómetros cúbicos, é um reservatório já significativo, e desenvolveram um sistema de tratamento de água que permite reutilizar as águas até 93%, ou seja, eles conseguiram passar de uma reutilização das águas de 50% até 93%. E foi com essa reutilização que deixaram de necessitar de buscar tanta água a Santa Clara para o processo deles. Portanto, estamos a falar numa poupança de 2,5 hectómetros cúbicos por ano de água, com um investimento de 30 milhões. Se a gente dividir os 30 milhões pelos 2,5 hectómetros cúbicos, isto dá um esforço de investimento de 12 euros por metro cúbico por ano poupado, digamos assim. Eu gostava que as pessoas fixassem este número, porque eu vou comparar com os números para o caso portanto, do aproveitamento hidroagrícola. Portanto, a indústria já fez o trabalho de casa e gastou 30 milhões, conseguiu poupar 2,5 hectómetros cúbicos e a intensidade, o esforço de investimento foi 12 euros por cada metro cúbico de água por ano poupado. Pronto, eu acho que no que toca ao histórico dos consumos, acho que podemos avançar para a frente. Acho que ficou claro eu ouvi tantas vezes o ano passado que as estufas que o consumo está a crescer exponencialmente e que a cota está a descer porque as estufas estão a parecer que nem cogumelos. Quer dizer, eu consigo compreender essa percepção qualitativa que as pessoas têm. Certo. Mas a verdade é esta que está nesses gráficos. Vamos lá ver, temos que ser objetivos e os números. Os números são estes, quer dizer. Eu gostaria também de frisar aqui um ponto no que toca às estufas e à agricultura tradicional. Eu cresci aqui, eu sei como é que se regava antigamente. E as pessoas têm assim uma imagem romântica e idílica da agricultura tradicional como uma coisa, digamos, está em equilíbrio com o ambiente e que respeita tudo tudo e todos. Cometiam-se muitos excessos antigamente, quer na utilização da água, quer na utilização de fitossanitários, produtos químicos. A facilidade com que se despejavam litros de químicos. Eu lembro de criança, digamos, a leveza com que se utilizavam produtos químicos para fora. Sim, claro. Quando eu comparo o que se fazia antigamente com o que se faz agora nas explorações agrícolas, é que não tem nada a ver. Claro. E a mim choque, e fico um bocado triste quando ouço, digamos, falarem da agricultura moderna ou intensiva, digamos, há várias expressões com uma carga um bocado negativa, falarem com essa leveza que demonstra muitas das vezes um certo desconhecimento, e eu tenho que afirmar aqui, como agricultor que conhece as duas agriculturas, eu cresci aqui, eu sei muito bem como é que é uma e a outra, o desperdício de água que se fazia antigamente era brutal. E hoje a utilização da água não tem nada a ver com o que era. Isto não significa que não haja ainda melhorias a fazer na utilização na agricultura. Eu, na minha própria empresa, eu sinto que há coisas que ainda posso melhorar e vou investir para melhorar. E a razão pela qual o consumo agrícola não tem crescido dessa forma exponencial tem muito a ver. Muitas das vezes as chamadas estufas ou outras atividades agrícolas ao ar livre vieram substituir
vieram com umas técnicas de rega muito mais eficientes e substituir técnicas de rega, por exemplo, por alagamento, que eram muito mais, digamos, que desperdiçavam muito mais água. Muito menos eficientes. Ou seja, tem havido, e isto é um facto, tem havido uma troca, digamos, de atividade agrícola por mais eficiente em troca de uma menos eficiente que existia antigamente. Ou seja, a área cultivada é a mesma, mas como está a haver esta substituição da atividade agrícola mais eficiente em água por outra que era menos, os consumos não têm crescido dessa forma exponencial. Aliás, até têm se estabilizado e têm vindo a descer. Portanto, isto também é um facto que importa realçar. Penso que sim, e até porque eu já estive aqui no podcast... pelo menos uma pessoa agora que me recordo, que é o Sr. Professor Mário Carvalho da Universidade de Évora, que é agricultor. Sim, vou-me desculpar. Não, estás à vontade, se permites também tratar por tu, um bocado para agilizar aqui a nossa conversa. Sim, com certeza. E ele, numa entrevista numa conversa que tive aqui com ele no podcast, ele dizia que não deve haver preconceito contra nenhuma tecnologia de produção. E, portanto, quando se fala de estufas, no fundo, culturas cobertas são tecnologias de produção, são modos de produção. Sim. E ele até deu exemplos em algumas partes do planeta, nomeadamente o Norte de África, que se não fosse essa tecnologia não se conseguia produzir em determinadas zonas que têm muito mais carência de água do que nós. E, portanto, eu acho que, pelo menos aqui, no que diz respeito ao programa, colocamos esse preconceito de lado. Mas querendo fazer um pouco, se me permites, fazer a defesa de quem às vezes fala com uma carga negativa desta atividade agrícola, penso que muitas vezes tem a ver com ser uma agricultura que é virada para o mercado, exclusivamente. E, portanto, que para responder às necessidades de mercado, com todos os aspectos que isso tenham, até tem alguns aspectos positivos, que é, por exemplo, o uso dos fitofármacos e de adubos, etc., que são fatores de produção que querem-se ver reduzidos, não se querem ver aumentados. Sim. Por outro lado, a intensividade, o que se fala de intensividade, portanto, tem a ver com uma escala que permite reduzir um preço e tirar uma maior rentabilidade dessas culturas. Corrige-me se estiver errado. Não. Isto é aquilo que eu depreendo das... Eu também, quer dizer, eu também sou um cidadão que tem preocupações ambientais. Eu consigo compreender perfeitamente o impacto visual que as estufas têm. Obviamente, eu quando estou a passear no campo, obviamente eu prefiro ver árvores, um pasto, um animal, do que obviamente ver plástico. Quer dizer, acho que qualquer pessoa sente isso é uma coisa natural. Portanto, o impacto visual, não há nada, é um facto. Claro. E acho que como é que se pode reduzir esse impacto visual é um tema perfeitamente debatível. Outra coisa que eu acho que era importante também realçar relativamente à agricultura chamada intensiva, o nível de controle que existe hoje em dia relativamente à aplicação de fitossanitários, auditorias que nós passamos anualmente, aquilo é um crivo que temos que passar anualmente, e é um crivo que, se nós não passarmos o crivo, nós arriscamos a perder clientela. Portanto, o que eu sinto, agora estou a falar como agricultor, claro que sim. O que eu sinto é que tem havido uma pressão cada vez maior do lado do consumidor sobre o que é que quer consumir e em que condições é que pretende que esses produtos sejam produzidos. Por exemplo, na nossa atividade temos alguns clientes que têm um nível de exigência até superior do que a lei portuguesa exige no que toca à aplicação de fitossanitários. E o facto é que, se a gente não respeitar essas exigências, a gente corre o risco de perder clientes. Portanto, a nós não nos interessa nada. E o que eu estou a sentir é as empresas terem um objetivo de lucro per si não é negativo. Também não quero expressar essa ideia de todo. O que eu acho que é importante é o consumidor ter um papel fundamental na economia. E a decisão que todos nós, como consumidores, temos quando compramos um produto, e às vezes quando a gente tem aquela tendência, isto é mais barato, vou comprar este. Quando nós tomamos essa decisão, muitas das vezes estamos a incentivar formas de produção
possam ser menos sustentáveis. Claro que sim. Mas E são regras de mercado. Isto, no fundo, digamos, é um jogo com dois lados e o que eu queria realçar é muito importante o consumidor ser exigente. E o que eu tenho sentido como produtor, porque eu sou consumidor, eu sou produtor, eu tenho sentido do lado do consumidor um nível de exigência maior que me obriga a mim como produtor a tentar ser melhor também. Obviamente nem todos nós temos as mesmas preocupações sociais e ambientais, o ser humano é biodiverso, há muitas pessoas diferentes, mas o que eu sinto também é que há uma maior consciência, isto comparando com há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. A geração de agricultores é uma geração mais nova, são pessoas que estudaram, são pessoas que já viajaram, têm outra digamos, outra percepção do que é a sua responsabilidade na sociedade. Portanto, essa visão que o produtor digamos, é um animal preocupado pura e simplesmente com o lucro, eu acho que é uma imagem muito redutora da realidade. E eu acredito que sim. E também não quis pôr em causa, mas no fundo tentando colocar-me aqui na pele da contestação e daquilo que é a visão, porque nós falamos com as pessoas no nosso dia-a-dia. Eu próprio tive as minhas reservas e por isso é que procuro falar com pessoas que percebam dos assuntos antes de tirar as minhas conclusões. Eu acho que quando olho para a história, digamos, de evolução da humanidade, eu acho que o que aconteceu a partir da industrialização foi quando é que nós, no início, o consumidor era o próprio produtor, eram a mesma pessoa. Quando começou-se, digamos, a industrializar e massificar a produção, digamos, o consumidor começou a ficar cada vez mais afastado da produção. E aquilo que a gente consome, a gente está tão longe de como é que a coisa acontece que a gente não se apercebe. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos, como sociedade, temos que aprender como é que a gente consegue corrigir este problema e que tem a ver com informação. Como é que o consumidor consegue saber a história do produto que está a comprar? E quando nós somos o produtor do nosso produto que vamos consumir, nós conhecemos a história, nós sabemos o adubo que metemos, se metemos um inseticida, nós conhecemos a história. Agora, quando nós não somos o produtor do produto que estamos a consumir, eu acho que é um desafio que a humanidade tem, é como é que a gente consegue restabelecer um bocadinho essa confiança. Sim, é verdade. E para não desviarmos um pouco do assunto, mas eu sei que isto, eu no fundo entrei porque estou aqui com atenção à caixa de comentários. Sim. As pessoas vão fazendo alguns comentários. E os assuntos estão todos interligados, quer dizer. Mas porque é que as áreas das estufas continuam a aumentar? Se existe escassez de água, existe esta questão. Eu percebo também que há muita gente que sente que no fundo isto são grandes investimentos que deixam um pouco retorno no território, também existe essa percepção, mas não é isso hoje aqui o cerne da nossa conversa, mas isso será aflorado em futuras emissões, isso sem dúvida. Sim. Sempre que os convidados aceitarem cá vir. Muito bem. Então, voltando aqui à água. À parte dos consumos. Sim. Portanto, acho que da parte dos consumos, acho que mais ou menos está claro o que é a realidade. Agora acho que seria interessante a gente passar para o... Não sei se consegue passar para o slide seguinte. Eu consigo fazer, agora distraí-me aqui a ler Está bem. Isto aqui no fundo é a representação para quem se lembra daquele diagrama inicial onde estavam representadas todas as saídas, quer os consumos, quer as perdas, aqui está tudo somadinho e a gente pode ver desde 2007 até agora como é que a quantidade de água que se tem introduzido no canal condutor geral, que é o início do sistema de distribuição, e toda a água que saiu da Albufeira, que é o que está ali, o total de saídas. E há ali uma coisa assim meio estranha que é... aquele bico. Sim, aquilo foi o tal ano em que houve uma enxurrada de água, a barragem encheu e descarregou, pronto. E o que nós podemos ver nos últimos 7 anos é que tem havido, isto é contraintuitivo para a maior parte das pessoas, mas a quantidade de água que tem saído da Albufeira, portanto, todas as saídas, tem vindo a diminuir. A quantidade de água que nós temos tirado da Albufeira para injetar no canal condutor geral também tem diminuído. Facto. Pronto.
aliás, estes dados, todos os anos a ABM publica no relatório estes dados, portanto estes relatórios são públicos, portanto este gráfico resume no fundo o trabalho de ir a esses relatórios, pegar nos números todos e pô-los de uma forma gráfica e visual, de modo que seja de fácil leitura. O que é que importa realçar e explicar porque é que desde 2013 até agora a água toda que tem saído da Albufeira tem vindo a diminuir ano após ano, ou seja, cada vez retiramos menos água e a água que tem sido aduzida para o canal Contorno Geral também tem vindo a diminuir. Apesar do aumento, de facto, da área explorada no perímetro de rega. É tal coisa, a área não aumentou. Estes 8.000 hectares têm andado mais ou menos ela por ela. De vez em quando são 7.500, mas não tem. Eu, por acaso, podia ter posto aqui um gráfico da área, mas a área... Alguém nos fez essa pergunta. Se a área, entretanto, aumentou. Não está. O que está a haver é a substituição da área produtiva atual, que era, por não exemplo, eram culturas cobertas, não eram culturas cobertas, agricultura tradicional, e que tem sido substituída por agricultura chamada moderna ou intensiva, claro, pronto, nas quais se incluem as estufas. Portanto, essa é uma percepção que, apesar das estufas terem aumentado em área, a área total não tem aumentado. Portanto, tem havido uma substituição. Esta redução que a gente tem visto agora, desde 2013 até agora, prende-se com três fatores. O primeiro é que a ABM tem feito um esforço, desde essa altura até agora, em melhorar a eficiência. E a eficiência andava também à volta dos 50%. E agora anda à volta dos 65%. Há alguma incerteza relativamente a este valor, entre 60% ou 70%. Eu pus 65%, que anda ali no meio. Pronto. Com uma margem de erro. Há uma margem de erro, porque determinar com rigor a eficiência é muito complicado, porque nós tínhamos que conseguir medir as perdas em toda a extensão do sistema. E estamos a falar de um sistema que tem 600 km de extensão. É muito difícil quantificar com rigor, mas 65% não anda muito longe da verdade, digamos assim. Pronto. Portanto, esse esforço que a ABM tem feito em aumentar a eficiência do sistema de distribuição fez com que cada vez se tenha colocado menos água todos os anos no canal Contorno Geral. Como a cota tem vindo a descer da Albufeira, a evaporação da Albufeira tem vindo a descer, ou seja, cada vez tem saído menos água da Albufeira. Por um lado, porque estamos a tirar menos água do canal Contorno Geral, mas por outro lado também porque a evaporação cada vez é menor. Portanto, este também é um mecanismo muito importante. A terceira razão é, houve um consumidor durante estes anos todos que já fez o trabalho de casa, que é a indústria. Pronto. Portanto, estas são as três principais razões pelas quais nós estamos a observar esta tendência de redução das saídas totais da água da Albufeira e das entradas no canal Contorno Geral. É para passar. Pronto, então já falámos um bocado sobre o histórico dos consumos. Eu agora vou falar sobre, e isto foi aqui que eu investi grande parte do meu tempo, é o histórico da precipitação. E aqui o que nós podemos ver isto foi tudo, eu volto a realçar, estes dados resultaram do esforço da ABM em registar diariamente a precipitação desde 1970, eu volto a repetir, desde 1970, desde 1 de janeiro de 1970 até hoje, todos os dias, há uma estação meteorológica em Santa Clara, todos os dias há um registro manual da precipitação. E esta série de dados, que já tem mais de 50 anos, foi fundamental para as contas que eu fiz. E sem estes dados era impossível eu ter feito a análise que fiz. Queria realçar também que do lado do Estado, houve uma preocupação muito grande desde 1930 em registar a precipitação no território.
E então houve uma instalação de estações para registro de precipitação, tudo manual. Portanto, todos os dias ia um senhor ou uma senhora e registar manualmente quanta água é que tinha caído dentro da tina, e escrevia num livrinho. Isto desde 1930 até 1995. Temos uma quantidade brutal de informação que foi muito importante também na análise que eu fiz, especialmente nas estações que haviam aqui na nossa região. Mas infelizmente a partir de 95 o Estado resolveu automatizar o sistema de registro e agilizar, e infelizmente nessa tentativa aconteceu uma desgraça que foi não se fez manutenção que se devia ter feito. Os registros que nós temos são basicamente é uma manta de retalhos, ou seja, desde 1995 até os dias 2, tirando algumas exceções, se a gente for consultar, por exemplo, o que está no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, que é o SNIR, onde qualquer cidadão pode ir lá buscar os valores de precipitação de uma estação meteorológica. A partir de 95 nós temos uma manta de retalhos. Temos, por exemplo, 6 meses de precipitação, depois temos 1 ano e meio sem precipitação, depois, ou seja, não dá para fazer nada com aquilo. Okay. Mas isso deveu-se a que... Eu acho que foi uma tentativa do Estado reduzir custos, não é? Esta gente toda aqui a medir isto, vamos já pôr aqui estações automáticas, vamos informatizar isto. Se calhar algumas das estações deixavam de registar ou... O João sabe como é que é. Sim. Quando a gente põe uma máquina a trabalhar a primeira vez... Sim, é quando um comissionamento é preciso estar atento. Sim. Até a coisa estar estável. E no fundo foi um bocado isto. E houve uma falta de preocupação. Que, aliás, esta questão da falta de dados é realçada no tal seminário que a APA fez no dia 7 de dezembro, onde apresentou o estudo sobre as disponibilidades hídricas e, portanto, qual foi o histórico nestes últimos anos e qual é que é o panorama neste momento em Portugal e qual é o impacto que as alterações climáticas estão a ter nestas disponibilidades de água. Houve dois dos apresentadores que fizeram os estudos que frisaram esta questão, que a falta de dados é um problema e que impede da gente fazer uma análise com muito mais rigor e mais detalhe. Portanto, eu como cidadão, eu gostaria que nos próximos 20 anos, pelo menos os nossos filhos ou os nossos netos pudessem olhar para trás e dizer, os nossos pais fizeram alguma coisa de jeito e deixaram-nos aqui dados para a gente poder trabalhar. Desde 1930 até 95 os nossos avós tenho que agradecer aos nossos avós por terem feito esse trabalho. De 95 até agora acho que a gente temos que resolver esta situação. Pronto, isto é uma parte que eu acho que é importante frisar, porque há um provérbio na Holanda que é em holandês é meten is weten, em português significa medir é saber. E isto no fundo traduz a importância que é registar a informação, ter histórico, porque isto vai bater àquilo que já toda a gente sabe. Se a gente não conhecer o nosso passado, como é que a gente se quer posicionar para o futuro? Portanto, aí acho que o nosso Estado é um ponto a melhorar, é uma recomendação como cidadão. Depois quando existem os eventos, ocorrem os eventos, fica toda a gente a discutir, toda a gente com teorias, e a verdade é que deve existir uma informação para trás que deve ser olhada. João, um dos resultados do estudo que a APA encomendou foi que nos últimos 20 anos houve uma redução, ou seja, houve uma transformação no clima aqui em Portugal. Houve uma redução da precipitação nos últimos 20 anos. Ou seja, nós em 95 parece que acertámos na mousse, começámos a ter menos registro de informação precisamente no período em que está a ocorrer uma transformação no nosso clima. Portanto, eu acho que a gente devia tentar remediar isto o mais depressa possível, de modo a termos mais estações meteorológicas, mais informação, mais registro, mais dados, para que quem anda a estudar estes assuntos possa poder fazer as análises com o máximo de rigor possível. Voltando então aqui a este gráfico. O que é que este gráfico mostra? Mostra a evolução da precipitação em Santa Clara, na barragem de Santa Clara.
desde 1970 até os dias 2. A linha azul representa o registro anual, são a quantidade de milímetros de chuva que caíram, e como a gente pode ver é assim um sinal assim muito, muito cheio de picos, Claro. que no fundo denota a variabilidade da precipitação. Há anos em que pode chover uma alarvidade, utilizando aqui Sim, um adjetivo bem alentejano. No Admira Livre pode. E há outros anos em que estamos na Rua da Amargura. E este ano, aparentemente, vai ser um desses anos em que vamos estar na Rua da Amargura. Não obstante, consegue-se traçar uma média, não é? E é exatamente. Do ponto de vista, para quem está interessado em estudar como é que a precipitação está a ocorrer, como é que o clima está. Nós não estamos, obviamente, a olhar ano a ano, nós vamos olhar para médias. E normalmente, estatisticamente, quem estuda estas coisas do clima olha normalmente para 30 anos. E o 30 anos é aquela linha vermelha e o que nós podemos ver é que praticamente está estável, não é? E depois começou a descer um bocadinho e digamos, a precipitação andava à volta dos 130 milímetros e agora está nos 554. Não parece assim, para quem não está dentro do assunto, não parece assim nada significativo, é um pequeno rebaixamento. Quando a gente olha para a média há 10 anos, o que a gente nota é que ela andava, ela obviamente com uma média de 10 anos é uma coisa menos estável, é mais ruidosa, sobe e desce com um bocadinho mais de nervoso, não é? E o que a gente nota é que ela andava mais ou menos colada ali à média dos 30 anos, portanto à volta dos 630, de vez em quando subia, de vez em quando descia, mas agora, nestes últimos 10 anos, o que a gente nota é que ela ainda decresceu a pico. E agora estamos nos 400 e cerca de 90 milímetros por ano. Isto já é uma coisa que já levanta, já nos põe a pensar um bocado que o que está a acontecer não é propriamente uma coisa que aconteceu no passado. E tanto que a gente pode ver os níveis em que nós estamos agora, nesta média há 10 anos, se a gente olhar para o histórico dos últimos 50 anos, que é, digamos, a história que a ABM tinha, isto nunca aconteceu antes. Portanto, e foi um bocado este o indicador que nos começou a criar alguma inquietação e algum nervoso que alguma coisa está a acontecer e que se calhar a gente tem que olhar para isto com um bocadinho mais de cuidado. Portanto, a grande questão é o que é que vai acontecer à precipitação. Ela vai continuar a descer, vai subir, o que é que vai acontecer? O que a gente pode ver, por exemplo, se a gente olhar para os valores anuais, é que não vemos agora, nestes últimos 10 anos, tantos picos elevados como a gente via no passado. Claro. Ou seja, precipitações elevadas estão a ocorrer agora com muito menos frequência. Nós falámos no ano de 95 e até estava aqui um comentário de alguém que estava a dizer que a alteração do clima no Conselho foi no final dos anos 80, em 95 já havia muito menos água. 95 marca precisamente o final de uma seca que vinha desde os anos 80. Desde 85, salvo erro. Eu tenho alguma... Porque em 97 houve descarga de superfície. No inverno, em dezembro de 97. E o que se notou a partir da década de 70, haviam ciclos mais ou menos 10, 11 anos. E isto tem a ver com o sol, que a gente vai falar mais à frente. Estes rebaixamentos em que, por exemplo, tínhamos 3, 4 anos de baixa precipitação, em que, obviamente, a cota da Albufeira começava a descer. E toda a gente ficava, epá, o que é que vai acontecer? Será que isto ainda vai descer mais? Será que vem a chuva? Mas depois, lá vem um ano com mais chuva, ok, está tudo ok. Isto acontecia mais ou menos com ciclos de 10 anos. E a partir de 2000 e qualquer coisa... 2010 foi a última vez que ela atingiu... Sim, exatamente. Foi a última vez que ela descarregou. E a partir daí nunca mais voltou a descarregar. E a nossa percepção neste momento é que não vai voltar a descarregar tão cedo. Queira Deus que nós todos estejamos enganados, mas... de acordo com tudo aquilo que a gente tem estudado e visto, não há nenhum indício evidente que isto vai acontecer tão brevemente. Obviamente, a partir deste gráfico, não é fácil intuir isso, e é o que nos próximos slides eu vou tentar esclarecer. O gráfico deixa uma previsão... em aberto, o que é que vai acontecer? Sim. Quando a gente olha para o passado, o que é que a gente pode prever para o futuro? Posso passar? Pode passar.
Este gráfico é muito importante porque convém distinguir duas coisas e que muitas das vezes na cabeça das pessoas, na minha própria cabeça também eu fiz esta confusão e quando comecei a estudar o assunto tive que aprender esta diferença. Uma coisa é a água que chove, outra coisa é a água que vai entrar na Albufeira. Portanto, é a quantidade de água que chega à Albufeira. E a gente tem aquela ideia, se chove o dobro, vai cair o dobro. Vai entrar o dobro de água. Não é assim. Depende como ocorre, não é? Exatamente. E tem a ver com este gráfico, eu vou tentar explicar isto da forma mais simples possível. O que este gráfico, aquelas bolinhas vermelhas representam dados medidos. Certo. Portanto, nós conseguimos, desde 2007 até agora, quantificar mais ou menos quanta água é que realmente entrou na Albufeira em cada ano. Como é que conseguimos fazer essa quantificação? Não foi uma medida, nós não temos ali um contador de água em que toda a água passa pelo contador e a gente vai lá no final do ano ver, olha, entrou esta quantidade de água. Não. Isto tem que ser calculado porque a água pode entrar ou pela precipitação diretamente em cima da Albufeira ou por escorrências de toda a bacia, toda a água que cai na bacia vai escorrer e vai chegar à Albufeira. Medindo os consumos, portanto, as retiradas de água todos os anos e medindo as variações da cota da Albufeira, dá para calcular ao contrário, portanto, a fazer as contas ao contrário e chegar quanta água é que teria que ter entrado. E então, fazendo essas contas, desde 2007 foi esse exercício que foi feito, chegamos então a este gráfico onde nós podemos relacionar a precipitação, que é o eixo horizontal, e com as entradas na Albufeira, que é o eixo vertical. E o que é que este gráfico diz é, até precipitações mais ou menos 335 milímetros não vai entrar água nenhuma. Portanto, esta água basicamente é para molhar a terra e depois ela evapora, mas não vai provocar escorrências. Só começa a haver escorrências a partir de anos em que realmente começa a haver mais chuva do que os tais 335 milímetros. E a partir daí, quanto mais chover, a partir dos 335, mais água vai entrar. E essa relação é mais ou menos linear. Ou seja, a partir dos 335, se cada 100 milímetros que chover a mais, vai também entrar mais um adicional de água na Albufeira. E esta relação é muito importante. Porquê? Porque o que esta relação diz é pequenas variações de precipitação, que em termos percentuais podem, por exemplo, 10 ou 15%, pode parecer uma coisa insignificante, mas isto vai ter um impacto nas afluências muito maior. E se a gente passar para o slide seguinte, isto está representado aqui mais ou menos de forma simples, que é, se nós tivermos, por exemplo, se tivermos um ano de referência em que chovem 600 milímetros por ano, se a precipitação baixar para 500, ou seja, estamos a falar de uma redução de 17%, em termos de entradas na Albufeira, é uma redução de 38%. É mais do dobro. Se a precipitação baixar 200 milímetros, ou seja, descer 33%, as afluências é 75%. Claro. E é isto que tem estado a acontecer nos últimos 10 anos. Ou seja, a quantidade de água que chove é realmente inferior, em média, mas a quantidade de água que entra é realmente muito inferior. E este tem sido o desafio que a ABM tem sofrido, mas se a gente soubesse quanta água é que vinha nos próximos 10 anos, a gente já dizia às pessoas, olha, não contem mais com isto, porque é esta que vem. Mas o facto é que a gente não sabe. A gente só sabe depois de ter chovido. Eu diria, sem fazer contas, que isto é quase uma relação exponencial, não é? Relativamente àquilo que é a redução da chuva, do volume que vai a menos para a barragem, relativamente à redução na pluviosidade. Ou seja, quando a gente olha para o gráfico da precipitação, não é a maneira mais direta da gente visualizar quanta água é que está a entrar. E é por isso que no próximo slide a gente vai ver não o gráfico da precipitação, mas o gráfico
das afluências, portanto, das entradas. E se a gente agora olha para este gráfico está muito mais próximo de zero do que o gráfico da precipitação. O gráfico da precipitação estava mais afastado, estava lá mais para cima e nunca chegou ao pé de zero. De vez em quando passava por 200, mas zero nem pensar. Claro. No que toca às entradas, já houve anos em que não entrou água nenhuma. Ou seja, ou quase nenhuma. E este ano, se calhar, vai ser um desses anos, como já aconteceu no passado. O problema é quando a gente tem muitos anos seguidos em que não entra água nenhuma ou entra muito pouca. Que é o que aconteceu nestes últimos 10 anos, sistemática. É a acumulação. É por isso que a média. E agora aqui, importa olhar agora para a média. Aqui foram calculadas também, portanto, a linha azul são os valores anuais da escorrência, depois temos a linha vermelha, que é a média há 30 anos, e a linha verde, que é a média há 10. E se a gente agora reparar para a linha verde, que é a média há 10 anos, ela andava à volta acima dos 100 hectómetros cúbicos por ano. Era a quantidade de água que estava sistematicamente a entrar em média na Albufeira. Se a gente agora olhar para o valor dos últimos 10 anos, nós temos um valor de 55 hectómetros cúbicos. Ou seja, é quase metade do que a gente estava habituados no passado. E eu volto a frisar, a Mãe Natureza não enviou uma carta registada com aviso de recepção a avisar que isto ia acontecer. A gente estamos já a aprender isto, apanhando chapadas na cara, ano após ano, a tentar perceber o que é que está aqui a acontecer, fazendo contas e arranjando estes indicadores, e acho que isto é a maneira mais evidente de mostrar às pessoas o que é que realmente está a acontecer em termos de hidrologia na nossa região e na bacia hidrográfica de Santa Clara. Portanto, a quantidade de água que está a entrar neste momento é metade daquilo que a gente estava habituados. E a pergunta coloca-se, e o que é que vai acontecer nos próximos 10 ou 20 anos? Eu vou tentar responder essa pergunta. Vamos continuar então. Uma maneira de responder esta pergunta é ver o que é que se anda a fazer pelo mundo em termos de modelos matemáticos e então toda a gente já de certeza que ouviu falar nos modelos climatéricos para calcular como é que o clima vai evoluir, as precipitações, as temperaturas nas próximas décadas. Toda a gente já ouviu falar no IPCC, nos relatórios que o IPCC emite. E que o último até foi bastante alarmante. Aliás, eles o nível de alarme dos relatórios do IPCC é mais um bocadinho, é parecido com uma cota da Albufeira de Santa Clara. Tem vindo a descer, ou seja, é ao contrário. Sim, a cota tem vindo a descer e o alarme tem vindo a aumentar. É isso. É isso. E então, esta tabela, o que mostra é um bocadinho, é uma súmula do que é que os modelos climatéricos dizem que aconteceu e vai acontecer aqui em Santa Clara, exatamente no ponto onde a gente tem a nossa estação meteorológica, e comparar com aquilo que são as nossas medições. Então, esta informação destes modelos, eu acho que isto é interessante. Quem tiver interesse e quiser brincar um bocadinho e ver estes números, está aí em rodapé o portal do IPCC, que é Sim, está aqui. Consegue-se, é visível na emissão, mesmo cá em baixo, no fundo da tabela, conseguem ver o link que dá acesso a esta página onde esta tabela é uma página bastante fácil de utilizar. Aquilo, uma pessoa, se estiver ali meia hora, depois percebe como é que aquilo funciona. É bastante interativa e permite a gente descarregar, João, que é uma coisa, isto é a maravilha da internet, permite descarregar os resultados dos modelos climatéricos. Estamos a falar se eu consigo fazer aqui isto. Estou a ouvir. Sim, para diferentes cenários de evolução das concentrações dos gases de emissão, dos gases de efeito de estufa, até 2010. Pronto, acho que consegui pôr o link, sim. Na caixa de sim. chat. Estes dados que eu estou a mostrar nesta tabela vieram desse link. Portanto, qualquer pessoa pode ir lá e pode brincar
As coordenadas de Santa Clara são aquelas que eu coloquei ali em cima na tabela. Portanto, aparece lá um mapa do mundo, a gente podemos clicar no ponto do planeta onde a gente quer ver os resultados dos modelos climatéricos e temos acesso a montes de informação. Portanto, aqui está um resumo e agora vou tentar resumir para no fundo, para dar o sumo do que está aqui nesta tabela. Eu primeiro vou dizer o que é que nós temos registado em Santa Clara. Em Santa Clara, para o período de 1981 a 2010, portanto, esse período de 30 anos, a precipitação média foram 633 milímetros por ano. E nos últimos 20 anos, portanto, no período de 2001 a 2020, a precipitação foi de 558, ou seja, houve uma redução de 12%. Agora vamos olhar para os modelos climatéricos e ver o que é que eles dizem. Os modelos climatéricos dizem para o período de 1981 a 2010, dizem coisas diferentes. O Cordex Europa é um modelo climatérico regional a nível europeu. Os CMIP5 e CMIP6 são modelos globais, portanto, eles modelizam o clima a nível global de todo o planeta. Se nós repararmos, o modelo Cordex está muito próximo daquilo que a gente mediu em Santa Clara. 620 para 633 é praticamente a mesma coisa. Se a gente olhar para os modelos globais, eles falam em 440, 470 milímetros, ou seja, estão bastante longe daquilo que nós registamos em Santa Clara e daquilo que o modelo Cordex Europa diz. No entanto, o que é importante nestes modelos, e normalmente é assim que o que é mais interessante notar nos resultados dos modelos, não é tanto olhar para o valor absoluto, mas é olhar para as variações que ocorrem da precipitação. E nesse sentido, os três modelos, o Cordex Europa e os dois globais, têm previsões muito semelhantes sobre o que é que será a evolução, portanto, o decréscimo da temperatura nas próximas décadas. E normalmente eles utilizam... Da precipitação, queres tu dizer? A precipitação, sim, peço desculpa. E normalmente os períodos de referência que são utilizados é 2021 a 2040, que são os próximos 20 anos, depois são os 2040 a 2060 e depois os últimos 20 anos deste século, que é 2080 a 2100. Portanto, as simulações vão até o final do século. E estas simulações que eles fazem, a preocupação deles é ver como é que o clima vai reagir à concentração do dióxido de carbono. No geral, nos gases todos de efeito de estufa. O óxido nitroso, metano, tudo isso, sim. Eles metem isso tudo. Gases de efeito de estufa. Sim, nós depois podemos converter o poder de estufa de um outro gás diferente do CO2 no equivalente a CO2. Claro. E todos nós sabemos, e as pessoas já devem ter visto gráficos de como é que a concentração dos gases de efeito de estufa tem aumentado na atmosfera. O principal é o CO2. Só que existe uma incerteza para a gente poder calcular como o clima vai variar até 2010. Nós não sabemos o que é que vai acontecer com o CO2 até 2010. Portanto, então tem que se traçar cenários. E os cenários mais comumente utilizados nestes cálculos, eles normalmente são referenciados como 2.6, 4.5 e 8.5. Estes números não dizem assim nada de... Não dizem assim nada de especial para quem não está habituado a isto. Antes de irmos a esses números, deixa-me só responder aqui à Ana Tender, que está a dizer as legendas estão mesmo por cima. Ana, eu não sei se estás a referir àquelas legendas que aparecem nos vídeos, portanto a legendar mesmo aquilo que nós estamos a dizer. Se sim, isso é uma opção que tu podes desligar no Facebook. Eu não controlo as legendas que aparecem nos vídeos de quem nos está a ver. Já tenho recebido essa crítica, esse comentário. Já andei aqui de momento não te consigo dar essa instrução exata. Eu sei que já me aconteceu e já desativei,
mas neste momento não te posso. Sei que é uma variável que eu não controlo deste lado, Ana. É só isso. Muito bem. Estávamos então a falar nos cenários 2.6, 4.5, 8.5. Sim. O cenário 2.6 é um cenário, digamos, otimista, em que basicamente está-se a prever que vai haver, se não me engano, agora estou a falar de cabeça, mas quem for, por exemplo, à Wikipedia e escrever RCP vai ter acesso automaticamente à página onde... Deixa-me só dizer Sim, mais sim. uma coisa à Ana. Olha, Ana, mas para tentar facilitar a tua experiência, digo só que se estiveres a ter dificuldade em desligar as legendas no Facebook, nós também estamos ao vivo no Twitch e no YouTube. E portanto podes lá ir, a emissão também está a decorrer lá, e talvez se calhar no YouTube te entendas melhor com aquilo. Pronto, era só isto. Desculpa. Ok, nada. Portanto, o cenário 2.6 é um cenário otimista em que se prevê que, se não me engano, 2030, eu posso estar enganado, 2040, vamos atingir um pico na concentração de CO2 na atmosfera e depois vamos descer ligeiramente até o final do século. Uhum. Portanto, ninguém acredita muito que isso vai acontecer. Uhum. O cenário 4.5 é um cenário intermédio, que é considerado o mais realista, em que o CO2 vai continuar a aumentar, mas depois estabiliza até o final do século. Obviamente em valores superiores ao cenário 2.6, não é? O cenário 8.5 é visto como um cenário conservador, mas para o lado negativo, ou seja, é o contrário do 2.6. Okay. Aí aquilo é CO2 aumentar até o final do século e não há estabilização nenhuma, ou seja, é nós estarmos a emitir CO2 como se não houvesse amanhã. E obviamente o que os modelos depois mostram, e é o que as pessoas já devem ter ouvido várias vezes, é obviamente quanto mais CO2 as temperaturas vão aumentar, o clima vai mudar mais, as precipitações vão baixar em certas regiões, noutras regiões vão aumentar. Portanto, vai haver uma alteração no clima que nós estávamos... Em cada ponto do planeta vai haver uma alteração do clima. No global a temperatura vai aumentar, o nível médio do mar também vai aumentar por força do aumento da temperatura, porque a coluna d'água dilata, portanto o mar expande-se e há essa subida. Portanto, quando nós olhamos para os resultados dos modelos climatéricos, todos eles dizem a mesma coisa, quanto pior for o cenário em termos de concentração de CO2 e quanto mais avançarmos no tempo, maiores vão ser as reduções de precipitação aqui na nossa região. Claro. E os números são aqueles. E o que é que os modelos dizem? Os modelos prevêem que há uma redução de cerca de 12%, mas os números que aparecem ali estão entre 12% e 16%. No período de 2040 a 2060. Ou seja, o que os modelos dizem é aquilo que a gente já observou nos últimos 20 anos, os modelos estão a dizer isto vai acontecer entre 2040 e 2060. Ou seja, o que é que isto me diz? Que eu não posso utilizar estes modelos para prever os próximos 20 anos. Claro. E com isto eu não quero dizer que os modelos estão errados no sentido de estar-nos a dar informação errada, eles estão-nos a dar informação correta no que toca se houver um aumento de CO2, meus amigos, contem que vai haver uma diminuição da precipitação. Isso, claro. Eles estão corretos. Onde eles agora estão a falhar é exatamente como é que... Na variação. E há aqui uma coisa... E o período em que ocorre essa variação. E nós temos que ver uma coisa. Eles estão a falar de tendências médias e o clima é altamente variável. Nós podemos passar agora por uma década de baixa precipitação, mas a precipitação na década seguinte pode voltar a subir. O que interessa é que, em média, e é isso que os modelos climatéricos dizem, em média, a tendência será para ir descendo, em média. Não quer dizer que não possa haver uns anos aos outros onde possa chover bastante mais. Claro. Pronto. Mas o que interessa é a média. Claro. Pronto. O que eu queria dizer com este gráfico, com esta tabela, era
eu para poder dizer, para poder prever de forma mais ou menos realista o que é que vai acontecer nos próximos 20 anos aqui na nossa região, eu senti que com estes modelos não era por lá que eu ia conseguir chegar. E então tentei ir à procura de outras alternativas. E então podemos, se calhar, passar a... Ok. Mas, portanto, isto dá... Eu não sei, não adivinho boas notícias. Mas, baseado nisto que vemos aqui... E então aqui vamos cair no sol. E isto tudo... Eu vou explicar o que é que está representado neste gráfico. No gráfico de cima, no gráfico de barras, está representada a média das entradas de água na Albufeira de Santa Clara, e desde 1930 até agora, como em Santa Clara nós só temos dados desde 1970, eu tive que ir buscar dados a Saboia, que era a estação mais próxima de Santa Clara. Aqui há uma aproximação que eu estou a fazer. Portanto, eu não tenho os dados de Santa Clara desde 1930 até 70, mas eu tenho os dados de Saboia. Portanto, e aqui eu tive que fazer uma colagem, Claro. pronto, uma aproximação. Isto é só para exemplificar quando a gente está a trabalhar com dados e não temos os dados todos e temos que começar a tapar buracos com... Sim, com aproximações. E eu queria realçar isto. Em muitas das contas que eu tive que fazer, eu tive que fazer aproximações porque tinha buracos nos dados. E este é um exemplo de um buraco que eu tinha e colmatei-o desta maneira. Eu parti do princípio que os dados de precipitação de Saboia não seriam muito diferentes de Santa Clara e felizmente há uma superposição durante 2 décadas, porque os dados de Saboia iam até 95 e eu consegui ver na década de 70, 80, havia uma boa correspondência entre os dados de Saboia e Santa Clara, e foi isso que me deu confiança para eu considerar, ok, se em 70 e 80 há um bom fit, então se calhar para trás, e como Saboia não está assim tão longe de Santa Clara, se calhar não é assim tão errado. Pronto, mas são colocados como uma hipótese credível. Credível, exatamente. E então o que é que nós vemos? O que nós vemos é que a quantidade de água que, obviamente que antes de 1970 não existia Santa Clara, mas as contas foram feitas. Se Santa Clara já existisse, a barragem, aquilo seria a quantidade de água que iria entrar, em média, por ano, seria a média daquela década. E o que a gente verifica é que varia bastante década para década. Ou seja, este gráfico já nos dá uma percepção que isto da precipitação e da água que cai, isto varia realmente muito. Não é uma coisa assim tão estacionária quanto às vezes a nossa memória pretende às vezes dar a entender. E se a gente reparar, na década de 30, tivemos uma década com precipitações, com entradas, portanto, precipitações baixas relativamente àquilo que era a nossa experiência nos últimos 50 anos aqui em Santa Clara. Portanto, quando a gente começa a olhar para a história, a gente começa a ver, se calhar aquilo que está... Isto foi uma das primeiras dúvidas que eu tive. Deixa cá ver se aquilo que está a acontecer agora já aconteceu no passado. Acho que é a primeira pergunta quando a gente está a tentar prever o futuro, se calhar isto já aconteceu no passado, claro. Se calhar isto é um ciclo. Antes de inventarmos a roda, vamos lá ver. Vamos lá ver, não é? E foi isto que me motivou ir à procura de dados históricos e o que me chamou a atenção quando eu vi esta evolução de como é que década a década a precipitação variava e que havia um ciclo de 10 anos que estava muito na precipitação, que estava muito visível a partir de 1970, nos dados históricos de Santa Clara, registrados pela ABM. Eu fiquei um bocadinho com aquela curiosidade, será que isto não tem a ver com o Sol? E porquê com o Sol? Porque o Sol, e é aqui que entra o gráfico abaixo, o gráfico de baixo representa a atividade solar. E a atividade solar é medida pelo número de manchas solares que são registadas também diariamente. Este trabalho é feito já desde 1700, já Galileu observava a existência de manchas solares. As manchas solares são pequenas
manchinhas pretas, que se a gente olhar para o Sol, não com os olhos, obviamente, mas... Temos aqui à frente umas imagens... Temos. Mas sim, mas a explicação verbal, penso que é importante para depois quem vir isto. Sim, portanto... houve, portanto, já muita gente, muitos homens e mulheres a registrar esta informação. E eles, portanto, e temos estes registros desde 1700. O gráfico que está em baixo da atividade solar é até a mesma escala temporal do gráfico das afluências de cima, ou seja, de 1930 mais ou menos até os dias 2. E se a gente comparar os dois gráficos... parece quase existir uma relação coincidente, não é? Parece que alguém, quem estava a registrar as manchas solares, estava a olhar para o gráfico de Santa Clara, olha, foi esta água que entrou, olha, então vamos registrar isto. Ou seja, há aqui uma correlação muito forte, que obviamente salta à vista de qualquer pessoa, e foi isto que me fez pensar se não haveria aqui uma relação entre a atividade solar e digamos, o que está a acontecer agora em termos de precipitação média aqui na nossa região. Neste caso, não só Santa Clara, como o resto do Sul. Sim. Embora há muita variabilidade espacial na precipitação, e se a gente for para outro ponto do Sul, esta correlação poderá não ser tão forte. Ok. E o que se verifica, eu depois estive a estudar um bocadinho a literatura, eu achei isto curioso, eu pensei, isto de certeza que se acontecer aqui em Santa Clara deve acontecer noutros pontos do planeta e deve haver literatura sobre isto. E foi com muita admiração que eu vi, há bastante literatura, bastante estudos sobre este tipo de correlações entre precipitações ou afluências caudais nos rios ou afluências a lagoas ou albufeiras e a atividade solar. E o que a literatura diz é que estas correlações às vezes são positivas, significa quanto mais intensa a atividade solar, mais tende a chover nessa região. Podem ser negativas, significa o contrário. O inverso. Ou seja, quanto mais forte for a atividade solar, menos tende a chover nessa região. Às vezes as correlações são quase inexistentes, ou seja, se a atividade solar for maior ou menor, não se vê qualquer alteração. E estas correlações às vezes são variantes no tempo, ou seja, podem-se observar, por exemplo, durante 50, 80 ou 100 anos, e depois nos 50 anos seguintes ela desvanece, fica menos visível. Ou seja, isto no fundo tem a ver um bocadinho com a variabilidade e a complexidade que o sistema climatérico tem. O clima é uma coisa extremamente complicada e às vezes nesta ânsia que nós temos de arranjar regras simples, tipo, olha, de 25 a 25 anos a cota da Albufeira vai... Claro. As coisas não são infelizmente assim tão simples e são muito mais complexas. E este ciclo solar, se repararem, o ciclo solar, aqueles picos que vocês veem, varia mais ou menos, em média, tem um período de 11 anos. Ou seja, de 11 a 11 anos há um pico de atividade solar e depois já há um mínimo, depois volta a subir. E esses picos, de vez em quando, são mais altos, de vez em quando, são mais baixos. O que é que esta atividade solar significa? Se calhar a gente podia passar para o gráfico, Sim. ou para a imagem seguinte. Exato. Isto tem a ver com o campo magnético que o Sol tem. O planeta Terra, como nós sabemos, tem um campo magnético, só que o nosso campo magnético é relativamente estável. Ele oscila um bocadinho, mas em termos de polaridade, ou seja, o Polo Norte já está lá em cima do Polo Norte há muitos anos, e o Polo Sul no mesmo sítio, mas no planeta Terra o campo magnético troca de polaridade. No Sol. Na Terra isso já acontece, mas é com um período muito maior. Okay. Certo. Ou seja, se calhar daqui a 100 ou 200 mil anos, se a gente pegar numa bússola, ela aponta não para o norte, mas depois para o sul. Para o sul. Okay. Estamos a falar, portanto, período de 100, 200 mil anos. Sim. Na Terra, esta oscilação do campo magnético é muito mais irregular. Por exemplo, pode passar 1 milhão de anos em que não há reversão do campo magnético, mas como podem passar 100 mil anos, já há reversão. No Sol, esta reversão da polaridade
é a nível de... é variável, mas estamos a falar entre 8 a 12 anos. A média, estamos a falar de 10, 11 anos. Curtíssimos, relativamente. E o que é que acontece de especial neste campo magnético, pelo oscilar? O que é que isso implica em termos de observável no Sol? O que nós estamos a ver ali são aquelas manchinhas no Sol, são zonas onde o campo magnético sai, as linhas do campo magnético saem do Sol e há erupções e injeções de material, portanto, de plasma, não é? Estamos a falar de partículas, íons, que são depois projetadas para o espaço e depois viajam a uma velocidade muito elevada e depois acabam por atingir a Terra. No fundo é como se acho que a imagem mais simples é o Sol é como se fosse uma panela de pressão que está ali a ferver e de vez em quando manda um arroto e manda-se mais uns vapores, no fundo que é o vento solar. Esse vento solar acaba por atingir a Terra e vai interagir com o campo magnético na Terra e com a nossa atmosfera. No gráfico seguinte, a gente pode ver, isto é um exemplo de imagens solares que foram captadas isto foi do ciclo solar de 1996 até 2006, não é? E vocês podem ver aqui que quando o Sol está mais ativo, a gente vê aquelas manchas mais claras, onde há maior emissão de partículas e de ultravioletas, e no final do ciclo, portanto, o Sol troca de polaridade, e isto acontece mais ou menos, em números redondos, 10 em 10 anos, 11 em 11 anos, é isto que acontece. Isto não é visível ao nosso olho, porque para nós o Sol é praticamente igual, mas isto é mensurável e tem um impacto no nosso clima e também acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar o perigo que pode acontecer quando existe digamos uma injeção de material, portanto uma erupção do Sol mais violenta. Esse vento solar, essa carga de partículas pode atingir o nosso planeta, o nosso campo magnético, pode interferir com os nossos sistemas de comunicações, com os satélites. Portanto, uma grande preocupação que tem havido em seguir a atividade solar tem sido, mais do que no clima, tem sido com este aspecto, como é que o Sol pode interferir com as nossas redes elétricas, com os nossos sistemas de comunicação. Portanto, pode haver um dia uma falha, não como esta que houve da Vodafone, mas uma muito mais grave a nível planetário, em que os sistemas de comunicação podem ir abaixo por causa de uma injeção de material solar. Muito bem, portanto, o que estamos aqui, no fundo, a ver ser construída e que fez parte do teu estudo, é a hipótese de haver alguma relação. Sim. E então, o que é que podemos seguir? Aqui mais ou menos fala-se qual é que é a relação da atividade solar com o clima terrestre e nestas variações dos ciclos solares há uma coisa que muda muito, não em termos da luz que o Sol emite no espectro visível, que é aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos, mas na gama dos ultravioletas que nós não conseguimos ver, há uma variação significativa de emissão de ultravioletas. Ou seja, quando o Sol está mais ativo, há muito mais ultravioletas a atingir o nosso planeta. Também há muito mais prótons a atingir, que são emitidos pelo Sol, que atingem o nosso planeta. Prótons, portanto, são íons positivos? São basicamente sim. É um átomo de hidrogênio sem eletrão. É só um prótonzinho. É uma carga positiva, exatamente. E somos bombardeados, como se fosse uma metralhadora, bombardeados pelo Sol, com uma intensidade de prótons mais ou menos variável. Quando o Sol está mais intenso, manda muito mais prótons, portanto, em direção à Terra. Também há outras partículas que são os raios cósmicos, que vêm não do nosso Sol, mas de outros sóis, e com velocidades muito superiores e com níveis de energia muito superiores àquelas que o Sol emite, que são os raios cósmicos. Também têm uma interferência com o nosso clima, porque estas partículas, quando atingem a atmosfera, vão ionizar gases que nós temos,
e vão alterar a composição química da nossa atmosfera, da nossa troposfera, e essas alterações químicas depois vão se refletir. Isto é uma coisa relativamente complexa, eu vou simplificar. Podem-se refletir em níveis de absorção de ultravioletas diferentes, em níveis de formação de nuvens diferentes, e quanto mais nuvens houverem, maior vai ser a reflexão de luz que vem do Sol, ou seja, vai haver um arrefecimento do clima, portanto, porque não está a entrar em tanta energia. Estes mecanismos de interação da atividade solar com o nosso clima, eu pus em rodapé, para quem tiver interesse, é um artigo onde fala com algum detalhe desses mecanismos, e que nem todos os mecanismos estão incluídos nestes modelos climatéricos. Alguns já estão, mas nem todos estão. Isto é uma coisa relativamente complexa, mas pronto, isto era só para dar uma ideia de como é que o Sol consegue mexer com o nosso clima. Claro. Pronto. E o que eu queria agora, acho que podemos passar para o gráfico seguinte, é: este gráfico mostra como é que a atividade solar variou desde 1700, não é? Desde 1700. E aqui nós podemos ver que a atividade solar passou por períodos de baixa atividade solar, e eles ocorreram mais ou menos em números muito redondos, com ciclos de 100 anos, digamos. Cada 100 anos, de vez em quando é 90, de vez em quando é 100, de vez em quando é 130. Há períodos de baixa atividade solar, depois a atividade solar volta a aumentar. E aqui é que entra a curiosidade. Claro. Existem previsões do que é que serão os próximos 2 ciclos solares. Nós neste momento estamos no início do ciclo 25. E o ciclo, portanto, o período 2021-2040 correspondem a estes 2 ciclos solares. E o que é que as previsões dizem? As previsões dizem que estes ciclos solares vão ser relativamente baixos. Aliás, 2025, a previsão é que seja muito semelhante a 2024, e 2024 foram os tais últimos 10 anos em que aqui em Santa Clara houve uma redução significativa das afluências à Albufeira. Se a gente olhar no início do século passado, também passámos por baixa precipitação, o que daria a entender que, se calhar, nessa altura, aqui em Santa Clara, poderia até chover menos. Só que, infelizmente, eu não tenho dados dessa altura. É impossível. Não tenho. Claro. Eu adoraria. Se alguém tiver, por favor, envie-me um e-mail e contacte-me. Mas eu não tenho. E isto é um dos calcanhares daqueles da análise desta correlação e da projeção que se vai fazer do que é que vai entrar de água na Albufeira de Santa Clara com base na atividade solar. Mas pronto, a ideia é: se existe uma correlação entre a atividade solar e a precipitação, e se eu consigo prever a atividade solar nos próximos 20 anos, então, teoricamente, eu podia prever a precipitação nos próximos 20 anos. Então, se calhar, íamos agora... Deixa cá ver qual é que é o... Podíamos passar... Mas isto não é, como eu dizia há bocado, isto não são boas notícias. Não. Se isto dissesse que ia chover... Se isto se verificar, se esta hipótese se verificar... Se verificar, as notícias são más. Por isso, era o slide 25. Pronto. O que é que este slide mostra? Este slide, aquelas bolinhas, aquela nuvem de pontos, representa medições, portanto, coisas que foram medidas, em que eu estou a relacionar a atividade solar que foi registada com as entradas em Santa Clara, que também foram registadas. E para a coisa não ficar tão ruidosa, eu fiz isto não ano a ano, mas eu fiz isto com base... Eu filtrei com médias de 21 anos, porque 21 anos corresponde a um ciclo completo do ciclo solar. Portanto, a reversão completa da mudança da polaridade do campo magnético. E o que é que a gente vê? A gente vê que há uma relação relativamente linear entre ambas. Quanto maior a atividade solar, mais água entra em Santa Clara. Só que
aqui faltam-nos dados, que é, eu não tenho dados nenhuns quando a atividade solar é baixa. Uhum. E aqui é uma falha da análise. Claro. É como eu, por exemplo, eu ter dados sobre a relação entre o peso das pessoas e a altura das pessoas, mas entre, por exemplo, entre pessoas que têm 1,5 m e 1,80 m, e alguém vai me perguntar, então, mas se a pessoa tiver 1,20 m, qual é que é o peso da pessoa? E se eu não tiver dados, eu vou ter que extrapolar, Claro, e aí claro. vou cometer um erro. E eu aqui, na análise que eu fiz, eu assumi que quando a atividade solar é baixa, que esta relação que a gente observa para a atividade solar mais elevada também se mantém. É uma hipótese, é um se, e o que a matemática diz é, se isto for verdade, agora podemos passar para o slide seguinte, se for verdade, então nos próximos 20 anos o que vai acontecer é a quantidade de água que vai entrar em Santa Clara vai andar por aqueles valores. Em média, 53 hectómetros cúbicos por ano. Se isto é verdade, eu não sei. Claro. Agora, é curioso que este valor é semelhante àquele que a gente está a observar agora já dos últimos 10 anos e que bate certo também com o último ciclo solar, que são os últimos 10 anos, em que houve esta redução drástica das entradas das afluências da água na Albufeira. Portanto, o que estas contas dizem é que nos próximos 20 anos a gente deve esperar algo entre os 45 e os 60 hectómetros cúbicos por ano. É difícil porque há bastante ruído e erros nos dados. É difícil de ir ao mais ao detalhe. Isto tudo sempre com base no pressuposto que aquela correlação é verdadeira mesmo para baixa atividade solar. Claro. Como não temos dados, não temos observações, isto é um se que fica aqui, e se o se for verdade, a consequência é esta. Isto é matemática. E, muito bem. Então, e se falarmos, pronto, uma vez que também há falta de outro conhecimento, portanto, temos que nos agarrar a este que temos, não é? No fundo, isto não é um cenário em que nós estamos a dizer assim, eu vou partir do princípio que o que nós observamos nos últimos 10 anos, vamos ter que, vou utilizar um português mais corrente, vamos ter que gramar esta pastilha mais 20 anos para a frente. Depois o que vai acontecer para a frente eu não sei. Se houver uma correlação com a atividade solar, de alguma forma, a tendência será para subir. Mas depois já não se pode esquecer das alterações climáticas do CO2. Claro. O CO2 está a fazer uma pressão para que a tendência seja para baixar. Ou seja, poderá acontecer daqui a 30 ou 40 anos que se calhar a gente volta a ter 60 hectómetros cúbicos, ou 65 ou 70, quiçá, mas depois vem o tal efeito do CO2 e que depois talvez isso tenda a baixar novamente, ou seja, se calhar nas próximas décadas ou nos próximos 50 anos, se calhar é com mais, não muito diferente disto que a gente vai ter que se governar com esta água. Claro. Eu ainda tenho uma dúvida dentro do meu coração, é se isto ainda não vai descer mais. Eu tenho um bocado essa preocupação. E eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer nos próximos anos. Claro. E talvez daqui a 20 anos, se a gente ainda cá tiver, João, a gente pode fazer um podcast e a gente talvez pode se rir desta claro, previsão. Ou dizer, Miguel, isto foi mesmo na mousse, foi mesmo isto. Espero que não. Mas só daqui, espero que seja para cima. Só daqui a 20 anos é que a gente pode dizer o que é que vai acontecer. Isto é para mostrar também a complexidade do que é prever o clima. Mas neste momento, quer dizer, na ABM, nós estamos agora a regular digamos, toda a gestão com base neste pressuposto, mas nós não estamos congelados estes 50 e poucos hectómetros cúbicos. Nós vamos, a ideia é ano após ano, vamos recalcular sempre esta média dos 10 anos, ver como é que ela está a evoluir, ir fazendo os ajustes no consumo, de modo a que a cota de Albufeira não chegue, claro. Pronto, não haja, a gente não entra em ruptura, digamos assim. Se calhar podemos passar para o slide seguinte. Deixa cá ver.
Não, então é o sim, portanto, basicamente aqui eu estou a estabelecer o que é a minha previsão futura para os próximos 20 anos. Basicamente o que eu estou a dizer, olha, os 55 que a gente está a observar agora é com eles que a gente vai ter que viver. No gráfico seguinte, no gráfico seguinte, este gráfico é outra forma de mostrar a precipitação. Chama-se isto uma distribuição da precipitação. E o que é que este gráfico diz? Este gráfico diz com que frequência ou probabilidade é que um determinado nível de precipitação ocorre. Portanto, o eixo horizontal representa o nível de precipitação e o eixo vertical representa a probabilidade dessa precipitação ocorrer. E eu fiz os cálculos, como nós temos já 50 anos de histórico de precipitação, eu pude calcular a estatística eu fiz pacotes de 30 anos, ou seja, comecei de 1970 a 2000, depois avancei mais 10 anos e observei a estatística de 1980 a 2010. Depois avancei mais 10 anos e vi como é que era a estatística de 1990 a 2010. Desculpa, 2020. E o que os gráficos mostram, o azul representa a estatística, a distribuição da precipitação nos primeiros 30 anos dos últimos 50 anos que a gente tem registro histórico na ABM, não é? Da precipitação. E o que a gente nota, temos ali uma curva que tem ali um pico à volta dos 500 e 600 milímetros, ou seja, as precipitações mais prováveis são entre 500 e 600 milímetros. É pouco, quanto maior for a precipitação, por exemplo, 900 milímetros ou 1000 milímetros, é menos provável de ocorrer. E se a gente for para precipitações tipo 300 ou 200 milímetros, era pouco provável acontecer naquela altura. Quando eu avanço mais 10 anos para a frente, eu vou cair na curva amarela. E se eu vir, a curva amarela e a curva azul são praticamente idênticas. Ou seja, não houve nenhuma variação na precipitação, na estatística da precipitação entre 1970 e 2010. Mas quando eu meto os últimos 10 anos de precipitação ao barulho, eu começo a ver que a curva começa-se a deformar. E o que é que a curva diz? A curva começa a dizer, as precipitações mais baixas que antes que ocorriam com menos frequência agora vão aumentar de frequência. E as mais altas vão começar a baixar. E os tais 55 hectómetros cúbicos por ano, que correspondem aos tais 480 milímetros de média por ano, é a tal curva verde, que no fundo é a nossa curva de precipitação neste momento que a gente está a tomar. Portanto, a gente está a considerar que é isto que vai acontecer nos próximos 20 anos, mas ano após ano a gente vai ajustar esta curva de modo a que a gente tenha, digamos, uma visão o mais realista possível do que é que será a previsão. E é assim que a gente está a trabalhar. Certo. Pronto. Aqui eu queria chamar a atenção, vejam bem a deformação que a curva verde sofreu relativamente à azul. Aqui nota-se categoricamente precipitações baixas estão a ocorrer com muito mais frequência, precipitações elevadas vão ser muito menos frequentes. Ou seja, aquela enxurrada de água que vai encher a Albufeira, a gente não devia estar a contar com ela, porque ela pode acontecer, mas é muito menos provável. É menos provável, é claro. Menos provável. Sim, e estamos a falar no campo das probabilidades, nada disto são dados adquiridos, mas estas coisas são mesmo assim, esta coisa de fazer previsões. É como que já não se foi um jogador de futebol só depois do jogo. Prognóstico só depois do jogo. Sim. Não é bem isso, porque isto no fundo tem fundamento estas previsões, mas mesmo assim tem naturalmente a sua margem de erro. Eu não sei se quer que eu passe. Agora, sim, podemos agora então, se calhar, acho que já demos uma perspectiva à audiência do que é que foi a história dos consumos, do que é que foi a história da precipitação. A conclusão é a precipitação tem variado ao longo do tempo e quanto mais... Mas é importante a gente às vezes recuar bem mais para trás no tempo para conseguir ver variações, digamos, significativas. Nos últimos 50 anos,
não deu para ver assim variações significativas, ou seja, davam-nos a entender historicamente que as coisas são relativamente estáveis e que podia dar aquela sensação falsa que no futuro também, olha, se isto foi assim nos últimos 50, olha, nos próximos 50, porque é que não há de ser assim também? Sim. O facto é que não é isso que está a acontecer. E quando a gente recua para os últimos 80 anos e a gente vai buscar os últimos, portanto, a década de 30, a gente já tem indícios que as coisas já há 80 anos atrás, e chama a atenção, há 80 anos atrás, os níveis de concentração de CO2 na atmosfera não têm nada a ver com o que era agora. Portanto, estarmos a dizer que aquilo eram alterações climáticas de CO2, não tem nada. Portanto, havia uma outra razão. Claro. Se é o Sol ou não é, eu não vou afirmar o que é. Claro. Há uma correlação, parece visível, mas o facto, uma coisa é certa, o clima varia, tanto que a nível geológico há variações brutais do clima que estão registadas em registros fósseis, no ar que foi retido nas camadas, nas calotes polares. Portanto, há indícios que o clima variou já muito a nível geológico, né? Portanto, estamos a falar milhões de anos. E, obviamente, também varia a nível de 100 anos ou de milhares de anos. Portanto, esta ideia que a gente tem que isto é uma coisa relativamente constante à nossa escala humana, ao nível de uma geração, é natural que a gente pense assim, mas o facto é que nós estamos agora a passar por uma variação no clima e uma boa parte é explicada, obviamente, aquilo que está a acontecer aqui, pelas alterações climáticas, talvez pelo Sol e por outras coisas que a gente que eu desconheço. Aqui, eu não sei se a Cristina Mágoas ainda nos está a ver, mas ela tinha deixado aqui uma questão que era que tipo de informação / monitorização seria necessário acrescentar à existente para que a ABM pudesse fazer uma previsão mais adequada. Eu sei que, sem querer responder por ti, Miguel, acho que um dos principais problemas é aquilo que está no passado, não é? Sim, e não sim. tanto aquilo que temos agora. Eu acho que se a gente agora, e eu acho que devemos fazer isto, começarmos a colocar mais instrumentos na bacia hidrográfica, portanto, mais medição da precipitação e também medição em algumas linhas de água, portanto, principais para a Albufeira, medição de caudal. Esses dados vão ser importantes para nós, mas acho que vão ser mais importantes para os nossos filhos e para os nossos netos. Claro. E isto é um daqueles exemplos em que o investimento em informação, no que toca a informação de clima e hidrologia, quem vai beneficiar é sempre a geração seguinte. Claro. Mas se a geração atual não fizer esse esforço, não vamos dar esse benefício. Pena isso estar em contraciclo com aquilo que é a noção de economia e de sociedade atualmente, não é? Sim. Do imediatismo e no fundo, do benefício a curto prazo. Sim, sim. Eu acho que também eu acho que não sei se é por haver tanta facilidade no acesso à informação que as pessoas têm hoje em dia com a internet. Parece que a informação é quase uma coisa banal, mas registar informação de qualidade é uma coisa difícil, requer trabalho. E acho que, não sei, banalizou-se um bocadinho talvez a informação, a importância de ter informação de qualidade. E aqui no nosso caso, em Portugal, eu não sei como é que é em Espanha, mas em Portugal houve algum descuido no que toca à informação da precipitação. Em Santa Clara, temos na bacia hidrográfica do Mira, dominada por Santa Clara, temos a pretensão de instalar mais estações meteorológicas. A que temos é a que está mesmo na barragem, ou seja, está na periferia da bacia, portanto, não está no centro, geograficamente, o ponto ideal para se medir seria no meio da bacia, pelo menos claro. No meio. E aquela que a gente tentado a medir é mesmo na extremidade. Portanto, nem sequer nisso acertámos bem, mas pronto, pelo menos temos alguma medida. Claro. Mas o objetivo é instalar mais instrumentação na bacia e também
no sistema de distribuição da água para tentarmos perceber também quais são as reais perdas de água nos diferentes troços, porque de certeza que há zonas onde há mais perdas de água do que noutras. É um investimento que tem que ser feito mas pronto, o mais importante agora, e é isso que eu agora queria falar, para a gente fechar o assunto, Sim. é, ok, não vai haver, não podemos contar com muita água no futuro. Deixa-me só Sim, dizer, sim, sim. Cristina Mágoas, eu vou ler os teus comentários, dá-me só um bocadinho para não cortar demasiado o raciocínio aqui ao Miguel. Tá bem. Portanto, a nossa percepção neste momento é não podemos contar com mais água. Possivelmente até a água que podemos receber vai ser inferior aos 55 hectómetros cúbicos. Isto vai causar uma pressão na nossa região, especialmente para a agricultura. Claro. O que é que nós podemos fazer para contornar isto? Pronto. E obviamente a grande resposta é, do lado do sistema hidroagrícola do MIRA, vamos tentar reduzir ao máximo as perdas. Depois também há trabalho de casa que se pode fazer do lado da agricultura, que é o que é que os agricultores podem fazer para tornar mais eficientes as suas explorações e menos exigentes em termos da utilização do recurso de água. Eu não sei se... O que eu ia falar agora era fechar o assunto, o que é que nós podemos fazer, coisas concretas, quanto é que isto poderá custar, Claro. para dar também um bocadinho de esperança às pessoas que isto não é só desgraça e que temos aqui ainda muita coisa que a gente pode fazer. Não sei se... Sim, aqui a Cristina estava a dizer que não era preciso, mas eu faço questão de ler aqui os comentários, porque ela diz que todos os modelos para o Mediterrâneo apontam para uma diminuição da precipitação. É certo, mas também é certo que aqui foi feita a distinção entre, neste caso, a bacia de Santa Clara, aquilo que acontece mais a sul... sim, aqui pode divergir desta correlação que foi aqui colocada como hipótese. Sim, os modelos climatéricos falam de um trend, de uma tendência, e no Mediterrâneo a tendência vai ser cada vez menos chuva. Claro. E os valores são aqueles que estão, no caso aqui da nossa zona, aqui do sul de Portugal, são aqueles valores que eu tinha mostrado naquela tabela atrás. No entanto, se a gente quiser prever, se a gente quiser saber com que água é que podemos contar nos próximos 20 anos, não temos uma resposta, não temos uma resposta válida, tendo em conta, do lado dos modelos climatéricos, tendo em conta que aquilo que nós observamos agora, os modelos climatéricos estão a dizer que só vai acontecer mais para a frente. Claro. Portanto, depois de 2040 a 2060. Portanto, nós temos que arranjar uma outra maneira de obter um valor ou um cenário que a gente considere realista para os próximos 20 anos. E o cenário que eu pessoalmente considero realista são estes 55 hectómetros cúbicos, um pouco motivados por esta história da atividade solar, que vale o que vale. Eu não estou a afirmar que isto é verdade. Sim, eu penso que isso ficou bem claro. Sim. Estamos aqui a colocar, pelo histórico que a gente tem neste momento, neste momento estamos com os 55. Sim. Já lá chegamos. Claro que sim. Pronto. E eu tenho dúvidas se calhar isto ainda pode ser pior ainda. Eu quero Deus que não, porque quanto mais baixo isto ainda descer, mais stress vamos ter em tentar gerir isto da melhor forma. A minha pergunta é muito direta, mas vou só fazê-la depois de ler este comentário, que acho que é uma ideia que eu gostaria também de deixar reforçada e que a Cristina Mágoas diz aqui, que não é propriamente uma pergunta. Um investimento na monitorização a nível espacial da precipitação é muito relevante e necessária. Estamos muito deficientes na bacia do Mira e a nível nacional. Portanto, isto um bocado para reforçar a ideia que tu já deste. Sim. Mas a minha questão é, primeira, há água para a próxima campanha? A água,
ela está lá. Com os meios de extração Com os que meios estão de extração, implementados. com os meios de extração que neste momento estão fisicamente existentes na barragem de Santa Clara, a resposta é não. Isto não significa que não é possível mobilizar meios técnicos para que essa campanha seja possível. E a ABM já está a estudar e já está a trabalhar nesse sentido. Portanto, a água para a campanha é possível tecnicamente chegar lá. O que falta neste momento é uma barreira administrativa, portanto tem que haver uma autorização do lado da APA para que nós possamos descer a cota. Se calhar aqui pode-se fazer aqui uma pequena parte. A ABM não é dona da água que está em Santa Clara. Não, é verdade. Aquela água é pública. Quem manda naquela água é a APA. A APA é que diz, meus amigos, vocês podem brincar com esta água, mas até esta cota. E neste momento nós podemos brincar com aquela água brincar até a cota. Aspas, sim, é uma forma de ser. Até a cota 110. Pronto. É o que está contratualizado. Para garantir uma campanha com contração no consumo adicional, portanto, não é uma campanha à Lagardère, como se fazia há uns anos atrás, é uma campanha com ainda mais contenção. Existem meios técnicos que podemos implementar para fazer uma... Assim, de forma simplificada, é colocar bombas numa sim. mais abaixo. São bombas alugadas que serão colocadas a uma cota mais baixa e elas vão bombar água para a entrada da tomada de água de Santa Clara. Pronto, e basicamente o que neste momento agora temos que trabalhar é junto da Autoridade Nacional da Água, que é a APA, que nos dê permissão para o fazer. E qual é a cota que pretende estabelecer? O novo limite mínimo de extração? Para esta campanha, para garantir a campanha com uma contração adicional, estamos a falar da cota 105, ou seja, estamos a falar baixar 5 metros. Sim. Nós tínhamos feito os cálculos no início do ano, portanto, do ano hidrológico, ou seja, no final do ano passado, em outubro, novembro, estávamos obviamente com expectativa que ia chover alguma coisa agora este ano hidrológico, não é? Só que isto está a ser o que é. E em princípio seria possível fazer a campanha também com contração sem descer até a cota 105. Obrigado. Aí estávamos a falar de ir até a cota 108. A cota 108 já tínhamos falado antes com o pedido, essa autorização à RH, e a cota 108 basicamente não implicava nós alugarmos bombas, era só otimizar a estação atual que existe, era reposicionar as bombas um bocadinho mais baixo, porque, digamos, toda a instalação elétrica, as próprias bombas, o posto de transformação, tudo aquilo está preparado para poder bombar um bocadinho mais baixo. As bombas é que ficaram posicionadas um bocadinho mais acima. Portanto, com um investimento relativamente reduzido, podíamos garantir esta campanha, admitindo que iria chover alguma coisa, mas nem sequer isso choveu até o momento. Então a nossa preocupação, e não sabemos se vai chover, a nossa preocupação, estamos agora a partir do princípio que não vai chover mais nada, estamos a jogar pelo seguro, e com base nesses cálculos, se não vai chover mais nada a partir de agora, ou seja, desculpe, se não vai entrar mais água nenhuma, porque vai chover alguma coisa, mas depois é tal coisa, não se vai traduzir em água que vai entrar na Albufeira. Claro. E então, portanto, se não entrar mais água nenhuma na Albufeira,
o que as contas dizem é conseguimos fazer uma campanha com contração adicional, com mais 20% de contração relativamente ao ano anterior. Portanto, já estamos a falar relativamente há 2 anos atrás, uma contração de 40% no consumo agrícola e só precisamos de ir até a cota 105. Pronto, isto são... Sim. Aqui o Luís Alão diz é importante falar nos custos, que acho que íamos falar nisso. Sim. Custos de investimentos que se possam fazer para melhorar a eficiência do uso da água. Eu acho que agora podemos então tentar rematar este assunto, que é, vamos então ver como é que quais são as soluções que temos à nossa disposição para resolver o problema de aumentar a eficiência hídrica do aproveitamento hidroagrícola do Mira, e mais ou menos quanto é que isso poderá custar. Então, podemos começar pela Albufeira de Santa Clara, que é uma das partes do aproveitamento hidroagrícola do Mira. Eu ponho aqui um slide. Não, acho que agora acho que portanto, o principal mecanismo de perda é a evaporação, ponto final. Como é que nós podemos reduzir a evaporação? A única maneira da gente aumentar a eficiência hídrica da Albufeira é reduzir a evaporação. Como é que a gente consegue fazer isso? Assim, à primeira vista, era a gente pegar numa manta, taparmos a Albufeira toda para não deixar a água evaporar. Obviamente, ninguém vai fazer isso. E aquela água que depois de, uma vez que está nos canais e que não é utilizada e que segue para o mar, essa não... A gente já lá chega. Isso depois eu queria agora era separar os dois subsistemas, um que é a Albufeira e outro que é o sistema de distribuição. Exato, esse já está do lado do sistema de distribuição. A gente vai chegar depois ao sistema de distribuição. Portanto, começando então pela Albufeira, em que o mecanismo principal de perda de água e evaporação, o que é que a gente pode fazer? Pronto. Ninguém vai tapar a Albufeira com uma manta, ou com um telhado, ou com painéis fotovoltaicos, portanto seria um investimento brutal. Houve alguém que já sugeriu aqui. Do ponto de vista de redução, de aumentar a eficiência hídrica, era excelente, mas era um custo brutal. Mas podia ser bom para o nosso país em termos de produção de energia renovável, mas seria estamos a falar de quase 2.000 hectares de painéis solares. Outra alternativa é o quê? É nós, e agora agradecia se pudesses passar para o slide seguinte. Aqui o que está representado é um bocadinho a geometria da Albufeira, ou seja, como é que a superfície da Albufeira varia com a cota, ou seja, à medida que a gente for descendo a cota da Albufeira, a superfície cada vez vai diminuindo. Claro. E quando chegarmos à cota 52, que é a cota mais baixa da Albufeira, deixa de haver água. É a última gota de água, está à cota 52. Em termos de volumetria, a Albufeira, qualquer Albufeira normalmente tem uma forma de uma pirâmide invertida, não é? Portanto, cada vez que subimos, cada vez a superfície da água é maior, ou seja, o volume que adicionamos cada vez é maior. E nesta figura, o que nós podemos ver é o tal volume que nós utilizamos para regularizar os caudais, porque a precipitação nunca é coincidente, portanto as afluências da Albufeira nunca são coincidentes com o consumo, a gente precisa ter a tal conta bancária para gerir as entradas e as saídas. Portanto, o que nós estamos a ver é a massa de água que a ABM tem utilizado maioritariamente durante os últimos 50 anos, ou seja, os primeiros 25 anos foi só aquela massa de água que a ABM utilizou. E o que é que aquela massa de água tem uma certa forma geométrica? Não é uma massa de água muito alta, estamos a falar de uma altura de 14 metros, mas é uma massa de água com uma superfície muito grande, ou seja, é como se fosse uma bolacha maria, uma panqueca. Sim, pronto. Sim. O que é que no projeto original, porque é que isto foi feito assim? Foi feito assim porque colocando a cota da tomada de água a 116, a gente podia garantir que graviticamente toda aquela água podia escorrer e ir ser transportada sem custos energéticos, claro, até todo o perímetro, claro, e abastecer
Pronto, isso no fundo, é o motivo desta tecnologia implementada aqui, é porque não havia rede energética. Sim, e naquela altura, sim, está-se a pôr estações elevatórias, e era o custo que isso ia... Claro. Portanto, aí, nós tínhamos uma população, uma economia pobríssima. Quer dizer, chegar lá e dizer às pessoas, vocês têm água, mas agora têm que pagar um preço que vocês não conseguem pagar, também não era a solução, não é? Claro. Portanto, a solução na altura, eu acho que do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista económico, foi uma solução sã, foi minimizar os custos de energia, portanto, todo o transporte é gravítico, só que, obviamente, isto tem um custo, ter aquela forma daquela massa de água tão espalmada. Perde-se água por evaporação. Temos uma superfície média de cerca de 16 km quadrados. Como isto é números muito redondos, mais ou menos num ano evapora mais ou menos 1 metro de água. Ou seja, se a gente tivesse aqui um copo com 1 metro de altura, Certo. se a gente enchesse no dia 1 de janeiro com água e a gente não deixasse que chovesse dentro do copo, não é? Claro. No final do ano, se a gente fosse ver, o copo estava vazio. Portanto, a água evapora, e normalmente é essa taxa de evaporação média. Há zonas onde a taxa de evaporação obviamente é maior, outras mais baixa, Claro. mas 1 metro é um número redondo, as pessoas conseguem fazer contas, e 1 metro de coluna de água de evaporação com 16 km quadrados significa 16 hectómetros cúbicos de água que evaporam por ano. Meia campanha de rega. Ou seja, já estamos a falar... Exatamente. Isto é para as pessoas terem ideia a proporção dos números. O que é que aconteceu? Se a gente faz as contas com uma afluência média de 55 hectómetros cúbicos, que é a nossa previsão do que será a nossa realidade nos próximos anos, então com essa evaporação média de 16%, significa que nós vamos perder 31% da água, ou seja, em números redondos 30%. Ou seja, a mãe natureza entrega-nos 100%, mas depois tira-nos logo 30% e a gente fica com 70%. O que é que nós podemos fazer para reduzir isto? Ou para aumentar a eficiência hídrica? Deste lado. Deste lado, do lado, agora só estou a falar da Albufeira. Podes passar para o slide seguinte. Isto é o que está a acontecer agora nossa com a estação elevatória atual. Nós, já há algum tempo que já não estamos na 130, e então aquele volume dos 225 hectómetros cúbicos, que é o nosso volume de realização, agora tem andado entre os 110 e os 126 e a cota 126. Se a gente reparar agora, é um volume ligeiramente, já não está tão espalmado, tão espraiado como o anterior, tem uma coluna de água maior, já temos 16 metros, e a superfície média de evaporação são 14,1 km. Ou seja, nós agora em média estamos a deixar evaporar cerca de 14 hectómetros cúbicos por água por ano. A nossa eficiência hídrica agora aumentou um bocadinho, passou de 69 para 73. Obviamente, se a gente agora fizer o exercício a gente já percebeu, quanto mais a gente baixar a cota mínima de exploração, vamos deformar a massa d'água e vamos torná-la cada vez mais alta e cada vez mais estreita. Ou seja, em vez de termos uma bolacha Maria, vamos ter uma pilha daquelas dos telecomandos, claro, que é alongada, mas é estreita, ou seja, uma superfície reduzida de evaporação. Se puderes passar para o slide seguinte. Pronto, se nós em vez de estar a jogar, portanto, estamos sempre a trabalhar com 225 hectómetros cúbicos de volume útil para fazer a regularização dos caudais. Se nós trabalharmos entre a cota 90 e 117, ou seja, agora estamos só basicamente a bombar água, porque já só quando chegamos a 117 é que essa cota é que... Mas maioritariamente neste cenário só estamos a bombar água. Claro. No cenário anterior tínhamos um mix, bombávamos um bocadinho, se tivéssemos a página de 116, acima de 116 era gravítico. E no cenário do projeto em que está tudo acima de 116, não há bombagem nenhuma, mas já
perdas. Ou seja, o que é que a gente... qual é a conclusão desta análise? É, se nós não quisermos ter custos de energia, então vamos ter que ter as cotas altas. Mas isso tem um preço, que é perdas por evaporação. Se a gente não quiser ter perdas por evaporação, vamos ter que baixar a cota. Mas isso tem um preço. Vamos ter que bombar a água. Ou seja, isto é a mãe natureza a dizer, vocês não podem ter tudo bom. Claro. Vocês têm que pagar alguma coisa e vocês têm que escolher o que é mais importante para vocês. Mas baixar a cota não é uma coisa que se possa fazer voluntariamente, não é? Porque... Isto, mais uma vez, a APA é que vai autorizar, a APA é que manda na água. Irem mexer no fundo da barragem. No fundo. Sim, não, aqui no fundo a solução técnica, por exemplo, se nós quiséssemos implementar esta solução técnica para reduzir, para aumentar a eficiência hídrica da Albufeira através da redução da evaporação, a solução técnica passaria por uma estação elevatória tipo jangada, portanto as bombas iam acompanhar a cota da Albufeira, porque estamos a falar já de variações, ali podemos ver, estamos a falar de uma coluna de uma variação de 27 metros, não é? Portanto, ter uma infraestrutura como a estação elevatória atual, que é uma estação fixa, não é? Com tubos que estão lá montados, fazer isso até a cota 90 não seria, do ponto de vista técnico, a maneira mais inteligente de materializar a estação elevatória. O que faz sentido é ter uma jangada que acompanha a cota da Albufeira, as bombas estão montadas na jangada e esta solução teria um custo energético, teria um custo de investimento, mas depois teria um custo energético. Já há algumas estimativas desse custo energético, mas há uma forma de nós reduzirmos significativamente esse custo energético, que é se associarmos à estação elevatória uma central fotovoltaica. Era uma forma de reduzir-se o consumo energético a partir da rede. A estação fotovoltaica tinha outro benefício para a região e que vem ao encontro de uma ideia que a senhora Ministra da Agricultura, quando nos fez uma visita, já não me lembro se foi... Já não me lembro, João, foi... Isso até foi noticiado Mas foi recentemente. Foi o ano passado, agora já não me lembro se foi em outubro ou novembro. Por acaso, olha, não dezembro, sei, agora já não me lembro. Mas pronto, houve uma visita, se calhar foi em dezembro. Foi em dezembro. Foi recentemente. Sim, foi dezembro, agora estou-me a recordar. Eu só me lembro das críticas nas redes sociais. Sim. Portanto, uma das ideias que a senhora Ministra veio partilhar com a ABM era... A senhora Ministra sempre teve preocupações, digamos, de fazer uma transição verde na agricultura, portanto, tornar a agricultura mais verde. Portanto, de uma forma que ela estava, portanto, a pensar em materializar essa transição verde, era, no fundo, de aumentar um bocadinho, aumentar a instalação de painéis fotovoltaicos, ou seja, haver produção de energia renovável dentro dos aproveitaments hidroagrícolas ou das explorações agrícolas e de criar comunidades de energia, que é um conceito que já existe na Holanda e Dinamarca há muitos anos atrás, e que agora em Portugal também vai começar a aparecer e vai se tornar uma tendência. A comunidade de energia é basicamente, localmente, há uma produção que abastece um consumo local. Isto ajuda a reduzir as perdas também na distribuição da rede. Isto iria ter um benefício económico para as pessoas aqui na região. E, digamos, esta central fotovoltaica em Santa Clara, obviamente que ela ia ser chamada a trabalhar fundamentalmente no verão, mas no resto do ano ela obviamente não ia ser necessário que ela potência instalar. O excedente no restante do ano podia muito bem servir para abastecer as populações locais ali à volta de Santa Clara. Portanto, seria um benefício duplo, que era esta solução técnica permitiria poupar água e permitiria também ter água a um preço
acessível, digamos assim, porque não ia ter um peso grande do custo energético, e a produção de energia renovável para as comunidades locais em Santa Clara. Muito bem. Pronto. Só para concluir, porque isto vai ser importante depois nas minhas notas finais, se nós compararmos a situação em termos de eficiência hídrica atual em que nós estamos, no slide anterior, em que nós estávamos a ter perdas de 14 hectómetros cúbicos por ano, com esta solução agora, se a gente trabalhar até entre a cota 90 e 117, em que passamos a ter perdas médias de 9 hectómetros cúbicos, significa que vamos poupar 5 hectómetros cúbicos em média por ano. Pronto. Este número é fácil de calcular, está quantificado. Em termos de investimento, nós estamos a falar, isto depois vai ser interessante para comparar com a Somincor. O investimento em números redondos seria qualquer coisa tipo 5 milhões de euros. Ou seja, se a gente dividir os 5 milhões de euros pelos 5 hectómetros cúbicos, estamos a falar de 1 euro por metro quadrado por ano poupado. E não sei se relembram, a Somincor fez um investimento de 12 euros por metro cúbico por ano poupado. Portanto, estamos a falar de um esforço de investimento muito inferior e, do ponto de vista racional, é uma poupança com um custo económico bastante inferior. Mas aqui, se bem percebi, estamos apenas a falar na redução da superfície para reduzir a evaporação. Exato. Porque é o único... O investimento da Somincor teve uma natureza diferente. Sim, claro. Porque no caso da Somincor estamos a falar em reciclar águas, reutilizá-las, águas estão contaminadas, portanto é um processo químico complexo, não tem nada a ver com isto. Eu só estou a dizer o que eu queria chamar a atenção é se nós olharmos disto de forma macro e dissermos, temos aqui um aproveitamento hidroagrícola que tem perdas a diferentes níveis. Tem perdas a nível na Albufeira, tem perdas na distribuição e tem perdas do lado dos utilizadores. A Somincor tinha perdas do lado do utilizador e eles fizeram um trabalho de casa que foi reduzir essas perdas o melhor que conseguiram. E o processo deles, obviamente, não é diferente da agricultura, mas no exemplo deles, eles tiveram que fazer esse investimento com uma intensidade, com um esforço de 12 euros por metro cúbico por ano de água poupado, para conseguir fazer essa poupança de 2,5 hectómetros cúbicos. Eles gastaram 30 milhões de euros para poupar por ano 2,5. No caso da Albufeira de Santa Clara, nós podemos poupar 5 hectómetros, o dobro da água, com 5 milhões de euros. E agora eu queria falar sobre, do lado do sistema de distribuição, o que é que nós podemos... Mas eu ainda só queria colocar aqui uma questão, no meio de tudo, há uma dúvida que subsiste, que é, nós só conseguimos essa poupança por causa da escassez. Porque se estamos a falar da redução da superfície é porque estamos a uma cota mais baixa. Sim, nós podemos manter... Não sei se está a perceber. Sim. Eu desejaria que a cota tivesse alta. Sim, eu compreendo. Isto quase que parece contraintuitivo. Então nós vamos baixar, vamos tirar dinheiro da nossa conta. Exato. Para poupar mais. É contraintuitivo. Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa. Nós temos uma conta num banco especial e o banco cobra uma taxa que é maior quanto mais dinheiro a gente tem na conta. Okay. E isto é que é a grande diferença em Santa Clara. A gente não pode olhar para Santa Clara como uma conta de um banco normal, em que a comissão é constante, independentemente se a gente tem lá 1.000 euros ou 50 euros. Então, o mais eficiente é daqui para a frente manter cotas mais baixas. É, porque basicamente o que nós estamos a fazer é reter mais água que a mãe natureza nos oferece. Por exemplo, neste cenário que estamos aqui que está exposto, estamos a admitir que a mãe natureza está-nos a entregar 55 hectómetros cúbicos na nossa conta, mas
vamos perder 9 hectómetros. Isso não conseguimos evitar. Claro. Se nós quisermos, se nós dissermos assim, não, eu não quero gastar dinheiro Vou nenhum. poupar, vou deixar a cota Não subir. deixar, exatamente. Eu quero que isto tudo seja gravítico, não quero cá bombas, não quero cá eletricidades e quero ter muita água, Muita água, ali. uma reserva confortável. Pronto. Então a gente, ok, isso é possível, só que a fatura a pagar é, em vez de gastarmos 9 hectómetros cúbicos, vamos ter que gastar 16. Ok. Ou seja, o nosso banco vai-nos à nossa conta e vai-nos tirar 16 hectómetros cúbicos por ano. Sim. E eu pergunto, ou seja, no momento em que estamos a receber tão pouca água, e estamos num momento crítico porque não temos os consumidores preparados para isto. Ninguém se preparou para isto. Ninguém, não é verdade. Há casos de empresas que já fizeram investimentos significativos. Eu estou a falar na maioria das pessoas, não é? Uma vez que as pessoas temos que dar tempo às pessoas se adaptar a esta nova realidade para poderem fazer o que a Somincor fez. Portanto, há muitas pequenas Somincors espalhadas aqui que têm que acontecer. Mas as pessoas vão precisar de dinheiro e de tempo para materializar. A Somincor necessitou de 6 anos para fazer aquele investimento. Mas, portanto, o ONU estará nos exploradores agrícolas. Quer dizer, os números também não há hipótese, não é? Quer dizer, porque as regras do jogo são estas: consumo urbano é intocável. Claro. Só se toca no consumo urbano quando isto estiver mesmo na desgraça, já não há mais água para ninguém. Claro. Portanto, consumo urbano não se vai tocar. O maior consumidor é a agricultura. Mas porquê é que eu pus isto assim? Isto é matemática, quer dizer, não há muito para onde escolher. Claro, mas falava-se e chegou a ser construído pelo menos um bloco de rega por pressão. Sim. E portanto, numa modernização estrutural do sistema de distribuição. Sim, isso seria. A gente se calhar podemos passar agora para. Agora eu só estive a falar de como é que nós podemos melhorar a eficiência hídrica da Albufeira. Agora vamos passar para o outro lado. Como é que dá a distribuição? Pronto. E aqui as coisas são bem mais complexas e as pessoas vão entender claramente porquê. O sistema de distribuição, o que estão a ver aí é uma representação simbólica da composição do sistema de distribuição. Em termos de infraestrutura, estamos a falar em 178 km de canais, portanto, escoamento em superfície livre. Isto é quase uma viagem daqui a Lisboa. Pronto. E depois temos uma rede de escoamento em conduta altamente ramificada. Nós temos que pegar na água que está em Santa Clara e levá-la e distribuí-la por uma área de cerca de 12 mil hectares. Portanto, é uma área relativamente extensa. Isto faz através de uma rede extremamente ramificada, com canais e condutas. E em termos de condutas temos 420 km, ou seja, tudo somadinho temos 600 km de comprimento de infraestrutura, ou seja, são 3 viagens daqui a Lisboa. E tudo isto já tem 50 e tal anos, portanto já está velhinho, portanto há perdas, infiltração, fugas, descargas. Isto foi concebido para funcionar de uma maneira manual, artesanal, e daí que as perdas por descargas também tenham sido significativas, mas apesar de ter-se feito um esforço a diminuir, a questão é como é que nós podemos então reduzir. As setinhas de vermelho que vocês veem ali representam como é que as perdas estão distribuídas nestes 12 mil hectares. Pronto. E como é que a gente agora vai resolver isto? Pronto. Então podemos agora passar para o slide seguinte. Pronto, aqui podemos ver o nível de perdas. Isto é uma estimativa com base nos números que nós temos atualmente. A eficiência hídrica é 65%. É igual ao somatório dos... Ou seja, é tudo o que nós consumimos a dividir por tudo o que consumimos mais as perdas. Pronto. E neste momento estamos a falar mais números redondos, 65%, há ali uma margem de erro.
em termos quantitativos, estamos a falar mais ou menos, se calhar, em 15 hectómetros cúbicos, mais ou menos 3 hectómetros cúbicos. 3, vamos passar em 15 hectómetros, ou seja, estamos a perder 15 hectómetros cúbicos. A pergunta é, podemos poupar estes 15 totais? A resposta é, vai ser muito difícil, porque teríamos que ter uma eficiência de 100%. Claro. Isso obviamente não existe, isso é utopia. Era como tentarmos ter uma eficiência de 100% na Albufeira. Mesmo que a gente fosse à cota 52, não conseguíamos ter. E até porque acho que não é, digo eu, espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas não se quer estancar totalmente a água que vai para o mar. Do ponto de vista isto já entramos aqui no ponto de vista do ambiente. Sim, porque vamos lá ver, estas descargas são descarregadas para as linhas de água existente, portanto é água que vai para o mar, mas também é água que corre em linhas de água, portanto beneficia de alguma forma o ambiente, não é? Ecossistema. Um ecossistema. Obviamente que estas linhas de água de drenagem que foram criadas na altura, muitas delas não existiam, foram criadas depois quando se fez o sistema de distribuição de água, para garantir que quando os canais puderem operar em segurança, que essa água pudesse depois ser canalizada depois para linhas de água existente. Mas obviamente, mesmo que a gente quisesse estancar, tecnicamente não dá. 100% Portanto, nós estamos aqui a falar, vamos admitir que conseguíamos chegar aos 85%, por exemplo. Já é um bom valor, é um valor representativo de muitos blocos de rega que estão em funcionamento. Portanto, basicamente daqueles 15%, o que a gente está a dizer é a gente conseguir poupar 10 e 5 hectómetros cúbicos. Olha, paciência, tem que se perder e pronto. Mas o ganho de 10 hectómetros cúbicos já é interessante. Portanto, quando a gente comparar com o ganho que a gente podia ter na Albufeira, é um ganho de 5. Na Albufeira não vamos conseguir ganhar muito mais do que 5. Pronto. Do lado do sistema de distribuição, é realista pensar em a gente chegar numa poupança de 10 hectómetros cúbicos. Ou seja, no total, se a gente fizesse estes dois investimentos, conseguimos poupar no total 15 hectómetros cúbicos. Já seria muito bom. Agora, vamos ver quanto é, digamos, qual é que é o grau de dificuldade em a gente conseguir poupar estes 10 hectómetros cúbicos num sistema de distribuição que tem esta complexidade, esta extensão. Se calhar podemos passar para o slide seguinte. Portanto, aqui está uma representação muito esquemática do que é o sistema de distribuição. Portanto, há uns canais principais, que é esta linha azul que corre cá em baixo. Depois já há canais secundários, que são chamados distribuidores, que vão depois transportar água para depois um sistema de condutas que faz a entrega final ao agricultor, digamos assim. No fundo é artérias e exatamente, é como o corpo humano, exatamente. Cada setinha representa um ponto de entrega de água. Portanto, e o objetivo é o que é que nós podemos fazer para passar, por exemplo, dos 65% de eficiência para 85%, ou seja, poupar 10 hectómetros cúbicos. Então podemos passar para o slide seguinte. A primeira coisa é, isto é importante, é instalar charcas em cada ponto de utilização. Porquê é que isto é importante? Por duas razões. É preciso esquecer que a ABM está a lidar com um sistema que já está envelhecido e que requer manutenção cada vez mais frequente. E como o João também trabalha na área, tem experiência na indústria, também sabe que a importância que é a gente manter as máquinas e que nem sempre a gente pode parar as máquinas quando a gente quer para as manter. Portanto, as coisas devem ser programadas. Programadas, sim, exatamente. Neste momento, a ABM tem um grande problema, que é a ABM está praticamente a aduzir água 365 dias por ano. Claro. E tem muito poucas janelas temporais para poder fazer intervenções. Portanto, isto é um desafio. Estas charcas iriam contribuir de duas maneiras. Além de ajudarem em melhorar a eficiência hídrica e reduzir as perdas,
especialmente as perdas por descarga, porque elas iam permitir regularizar os caudais. Os agricultores, em vez de todos os dias estarem no par-arranque, olha, agora quero 20 litros, agora quero 40, agora não quero nada, os agricultores podiam dizer, eu agora, durante uma semana, eu quero 15 litros. Claro. O que é que isto ia provocar? Ia provocar escoamentos muito mais suaves, transitórios muito mais suaves em todo o escoamento ao longo dos canais. E a intensidade das descargas ia diminuir, até podiam ser eliminadas completamente. Ok. A outra vantagem das charcas é, se elas tiverem uma autonomia de 2, 3 dias, dimensionadas essa autonomia para o verão, o que é que isto significa? Na altura do inverno, como os consumos normalmente são mais baixos, essa autonomia podia chegar a ser uma semana, por exemplo. Isso já dava tempo para a ABM poder respirar e dizer assim, olha, eu esta artéria vou cortá-la durante uma semana e vou fazer aqui a operação a esta artéria, que ela já não tem a operação há algum tempo. E pelo menos durante uma semana, os agricultores tinham a sua autonomia para poder continuar a sua atividade. Quando é criar buffers de... Buffers, exatamente. Portanto, estas charcas tinham esta vantagem. Esta dupla vantagem, digamos assim. Que mais é que a gente poderia fazer? Esta medida, digamos, é uma medida que poderia acontecer a curto prazo se cada agricultor começar a fazer um esforço de investimento numa charca. Em princípio, nós podemos falar numa escala temporal, se calhar 2 a 3 anos, se calhar podíamos ter uma população de charcas já interessante no perímetro. E podíamos colmatar bastante estas perdas por descargas e dar a tal ajuda que a ABM necessita para fazer a manutenção. Que mais é que nós podemos fazer? Pronto, podemos avançar para o slide seguinte. Podemos então fazer aquilo que o João há bocado estava a dizer. As condutas já estão velhas, os canais já estão velhos, porque é que a gente não faz aqui uma rede, um bloco de rega, que basicamente é o quê? É substituir o sistema de transporte atual por condutas novas, a água é pressurizada e os blocos de rega manifestamente têm níveis de eficiência muito superiores. No fundo é fazer aquilo que se faz no abastecimento público. Exatamente. No fundo isto é um abastecimento público, mas para os agricultores. É exatamente. Mas obviamente não podemos ter blocos de rega a funcionar com 50% de eficiência, porque senão então ainda é pior. É melhor deixar como está. Acrescentamos o gasto energético. Não é? Sim. Não, aí obviamente, portanto, os blocos de rega é tal coisa. Cada solução técnica que a gente coloca em cima da mesa para melhorar alguma coisa traz depois traz custos e traz alguns desafios. Se a gente for desleixados e não mantiver os blocos de rega corretamente, aquilo rapidamente deixa de ser uma vantagem e passa a ser uma desvantagem. A solução de implementar blocos de rega já estava preconizada na ABM já desde 94 ou 95. Já havia um estudo feito na altura que eu acho que se calhar o engenheiro Manela Marco, quando teve cá, se calhar falou nisto, não sei. Que já estavam preconizados sim, já. A implementação de blocos de rega. Aliás, havia um plano, o plano dos anos 90, salvo erro, para a modernização. Portanto, isto que eu estou... Mas ele falou em falta de investimento. As pessoas não têm ideia que isto que a gente está a falar, que é tipo uma ideia nova, que isto já é velho, isto já está mais que sabido. O facto é que ainda não se materializou. E porquê? Isto agora podia ser uma discussão. Claro! Eu acho que não é por falta de vontade da ABM. Isto tem muito a ver com fundos públicos. Estes investimentos, já estamos a falar de outra ordem de magnitude. Vamos lá ver. Quanto por bloco de rega? Sim. Nós, se calhar em números redondos, se calhar podemos falar em 6 mil euros por hectare. Portanto, por exemplo, para os 12 mil hectares, se a gente quisesse, obviamente que não seriam 12 mil, porque já, se não me engano, temos cerca de 1000 e qualquer coisa hectares já em bloco de rega. Portanto, não teríamos que fazer 12 mil hectares, claro. Seria menos. Mas, por exemplo, se forem 10 mil hectares, para facilitar as contas, estamos a falar de 60 milhões de euros para fazer os blocos de rega, não é?
Aqui as charcas eu não estou a considerar, e não estou a considerar o recondicionamento, a reabilitação de todos os canais principais, que ainda é uma extensão, que também não seriam distantes milhões, mas ainda... Certo. Ou seja, para a gente fechar o assunto, do lado do sistema de distribuição, se calhar tudo somadinho com blocos de rega em todo o lado, com a reabilitação de todos os canais principais, se calhar nós estávamos a falar, números redondos, 80 milhões de euros. Uhum. E como as pessoas devem imaginar, uma obra destas não se vai fazer em 2 ou 3 anos. Com licenciamentos e com... Claro, e não é uma coisa E a extensão da obra, é a magnitude. Claro, que se decida fazer e amanhã arranque, não é? Sim, nós estamos a falar em substituir centenas de quilómetros de condutas e de canais por novas infraestruturas. Quer dizer, isto vai levar tempo a materializar. Claro. Portanto, a gente não pode olhar para isto como, olha, aqui está uma boa solução e a gente daqui 2, 3 anos já temos este problema resolvido. Não? Isto vai levar... Se calhar vai levar 15 anos ou mais. Sim. E então, eu só era para concluir, quando a gente compara estas diferentes soluções para melhorarmos a eficiência, do lado da Albufeira estamos a falar poupar 5 hectómetros cúbicos com um esforço económico de 1 euro por metro cúbico poupado por ano. Do lado do sistema de distribuição, se a gente quiser poupar 10 hectómetros cúbicos, já temos que fazer um esforço de investimento 8 vezes superior em termos unitários, ou seja, por cada metro cúbico. 5 milhões do lado da Albufeira e... 80 milhões, digamos. Mas falou 1 euro do lado da Albufeira. Sim, ou seja, a poupar 5 hectómetros cúbicos com 5 milhões de euros. Do lado da distribuição, estamos a falar em poupar 10 hectómetros cúbicos, o dobro da água. Mas não é com 10 milhões de euros, não é com o dobro do dinheiro, é com 80 milhões de euros. Ou seja, é por isso que eu queria realçar no parâmetro que é digamos, o custo específico. Quanto é que nos custa poupar cada metro cúbico de água? No caso da Albufeira, custa-nos 1 euro. No caso do sistema de distribuição, custa-nos 8 euros. Isto comparando com a Somincor fez um investimento ainda mais maciço. Quando a gente pensa por metro cúbico, foi um esforço ainda mais violento. E obviamente, ainda depois ao lado do consumidor. Portanto, todos os agricultores ainda podem ser pequenas Somincors a ajudar a reduzir a quantidade de água que vão pedir à ABM. E quanto menos água pedem à ABM, menos água a ABM vai tirar a Santa Clara. Portanto, acho que como toda a gente deve compreender, isto é um desafio técnico e económico grande. Isto vai levar tempo. Nós temos que compreender que temos que também dar tempo para os agricultores. Não podemos, digamos, fazer um corte, perdão-me o português, à cão e digamos, provocar aqui um desastre económico. Um corte abrupto. Para muitas pessoas no nosso concelho, Algesur incluindo, não é? Portanto, nós temos que ter essa compreensão da sensibilidade económica que está aqui, do tecido económico, que temos que respeitar. E aqui a questão é como é que nós agora, não sabendo quanta água aqui ainda vem a caminho, como é que a gente iniciamos este processo de poupança de água, com investimentos, com promoção, com informação, juntos, digamos, incentivando os agricultores também a pouparem mais água. Isto não é assim propriamente uma coisa fácil. Eu estou a entender. É complexa e neste momento dentro da ABM a nossa visão é importantíssimo agora nós garantimos alguma segurança hídrica e daí a importância da redução da cota da Albufeira. Não é para a gente ir pescar mais água, mas é para a gente poupar água e darmos tempo também da agricultura, que é o principal consumidor, de se adaptar, porque o ano passado já contraiu 20%
este ano é muito provável que vá contrair mais 20% do consumo. Estamos a falar de uma redução em 2 anos de 40% do consumo. Eu acho que qualquer pessoa entende que se tem um determinado encargo familiar e se de repente alguém lhe disser, olha, para o ano vais ganhar menos 20% e no ano seguinte vais ganhar menos 20%. Mas as pessoas têm os filhos na escola, têm despesas de saúde, têm um pai... Isso causa um stress. Eu É este stress que está a ocorrer neste momento na população agrícola. Eu acho que é nosso dever ajudar que esse stress seja, digamos, aguentável, digamos assim. Ou seja, que as pessoas consigam lidar com ele e adaptar-se. Porque a gente não quer matar ninguém. Porque a solução mais fácil é, se a nossa preocupação é, a gente não quer que saia muita água da Albufeira de Santa Helena, é fácil, é fechar a torneira, acabou-se. Claro, é deixar de regar. É deixar de regar, é facílimo, não custa nada. Pronto, é uma solução. Claro. Sim, mas eu entendo isso. Temos aqui, de facto, é um problema, temos aqui um compromisso e, sobretudo, estes investimentos não são feitos. Temos aqui, eu peço desculpa por isto. A água aqui não é de Santa Clara. É aqui de um poço que está aqui ao lado e eu esqueci-me de desligar aquele disjuntor que está ali. Peço ao Estado arrancou. Exatamente. E então, eu espero que, não sei se vai acontecer mais vezes, mas é uma questão de desligar aquele disjuntor que está ali. Lá em casa não se percebe. Nós aqui é que ficamos incomodados com o ruído. E, de certa forma, também há alguma relutância, ou diria medo em fazer um investimento porque não se sabe, porque esse investimento tem por base um cenário que não é certo também. Não é? Tem por base uma previsão de entrada de água que também não é certo. Não é garantido. Se a entrada de água for pior do que aquela que a gente está a estimar, o que vai acontecer é, se nós não fizermos, quanto mais tarde a gente iniciar este processo de reduzir as perdas em toda a cadeia, Albufeira, sistema de distribuição e agricultores, mais nos estamos a pôr a jeito de ter que fechar a tal torneira de forma abrupta e causar um impacto muito negativo no tecido económico. Claro. Portanto, o importante... Esse impacto significa que explorações inteiras deixarem de funcionar? Sim. O colapso inteiro? Sim. A dispensa de muitos trabalhadores? Sim, estamos a falar de milhares de postos de trabalho que vão desaparecer. Há muitas famílias aqui no Concelho que vivem com base na agricultura, ou direta ou indiretamente, não é? Claro que sim, eu não estou... Eu não tenho os números, mas eu nunca fiz esse estudo. Eu acho que até seria um estudo... Eu não sei se a ASA, não sei se o Luís Mesquita Dias, quando teve cá, falou... Eu acho que a ASA está a fazer um estudo nesse sentido para mostrar qual é que é o impacto económico real, que eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, isto é uma coisa muito importante, mas não há números, não... Sim, claro. É como dizer, perde-se muita água, mas não há números. Mas há de facto, vamos lá ver, sem recorrer a estudo nenhum, todos nós conhecemos alguém que trabalha em empresas aqui. A realidade aqui, sim. Ou temos um familiar, um amigo. Sim, claro. Isso é... Quando uma pessoa vem a um restaurante, há pessoas... Eu queria chamar aqui a atenção, queria fazer aqui o seguinte comentário, que é esta conversa de hoje já vai com 3 horas e 11 minutos. Eu ultimamente tenho restringido o tempo às conversas, hoje decidi não fazê-lo, porque acho que o conteúdo justificava a extensão no tempo. Depois, na versão áudio, eu vou compartimentar, vou repartir, aliás, por uma ou duas ou três partes, mas o vídeo ficará na íntegra. Agora, aquilo que eu queria dizer é que chamar a atenção que não estamos aqui a fazer uma abordagem. A abordagem, no fundo, é sobretudo do lado do consumo no aproveitamento hidroagrícola. Eu sei que já há aqui gente que perguntou sobre questões ambientais, eu não referi esses comentários porque, de facto, eles não cabem no âmbito desta análise que foi feita aqui hoje. Isso será uma conversa que eu também quero ter aqui, que é, no fundo, perceber as implicações nos ecossistemas da redução das massas de água, por causa dos níveis de eutrofização, etc. Pronto. Mas não é isso, só quero é chamar a atenção de que hoje
tínhamos um intuito, que é este, que foi descrito até aqui, portanto, fazer esta análise, mas que não está de lado, nunca neste podcast, fazer a abordagem de outros pontos de vista, de outro prisma, e portanto, para ter no fundo o retrato geral. Também quer dizer que aqui não se toma partido nenhum, a ideia é informar, a ideia é esclarecer e não é ver as coisas a preto e branco, não é demonizar um lado em prol do outro, em detrimento do outro, ou vice-versa, pronto. Mas pronto, e quis só dar este esclarecimento para que não se pense, aquilo está só a dar um ponto de vista da agricultura e há tudo muito mais à volta de um rio. Claro. E eu sei que há. Eu também queria chamar a atenção relativamente ao caudal ecológico. A barragem, quando foi construída, foi numa época em que, digamos, caudal ecológico, o conceito não existia. Uhum. Daí que ela tenha sido construída apenas com uma descarga de fundo, e é onde a maior parte do caudal ecológico neste momento que é reduzido para o Rio Mira é através da descarga de fundo, que é esse órgão de manobra utilizado. Tecnicamente não é o órgão de manobra correto para o fazer. Uhum. Se houver uma redução, com esta redução da precipitação, significa que naturalmente vai correr menos água no Rio Mira. Esta solução de baixar a cota da Albufeira vai permitir reter água na Albufeira, que de outra forma iria evaporar, e parte dessa água que é retida pode ser reduzida para o Rio Mira. Uhum. Ou seja, esta solução permite também garantir um caudal ecológico, de outra forma seria mais difícil de manter, porque estávamos a permitir que a água evaporasse diretamente da superfície, claro, e voltasse outra vez para a atmosfera. Claro. Ou seja, não daríamos uma oportunidade da água poder escoar para o Rio Mira. Ou seja, a maior dimensão da água na bacia, portanto, uma maior dimensão da superfície, tem um maior impacto ecológico. É isso que está... É aquilo que já vimos aqui. A mãe natureza entrega-nos a água, mas depois tira-nos logo ali. A água nem sequer vai para o rio. Claro. Ela aterra na Albufeira e depois vai-se embora. Portanto, parte dessa água que a gente retém, que não deixamos evaporar, nós podemos entregá-la ao Rio Mira. Portanto, há essa... que as pessoas não fiquem com a ideia que isto aqui só está a ser pensado só a pensar na agricultura. Claro. Isto está a ser pensado no sistema como um todo. Eu disse logo no início que havia um utilizador deste aproveitamento hidroagrícola, que é o Rio Mira. Como há o utilizador indústria, como há o utilizador agricultura, como há o utilizador consumo urbano. Do ponto de vista legal, o consumo urbano está no topo da lista. Claro, isso a lei é clara quanto a isso. Não é? Ou seja, a lei até diz, se for preciso, corta-se água ao Rio Mira, mas não às pessoas. Portanto, as pessoas tenham isto claro. O consumo urbano está no topo de todos, claro, inclusive do Rio Mira. Muito bem. A agricultura, como é o principal consumidor, obviamente que é aquele que vai mais contribuir agora para a eficiência, e é com ele que a gente temos que ajudá-lo a fazer a transição, porque é ele que vai poder fazer o meu contributo. Acho que é uma questão de respeito pelas pessoas. Têm dado o contributo para a economia aqui na nossa região. Temos que respeitá-las e temos que ajudá-las a fazer esta transição. É essa, acho eu, é a minha convicção como diretor da ABM, que deve ser essa a postura que devemos ter. E penso que temos boas possibilidades de o fazer. Obviamente, a ABM não consegue fazer tudo sozinha, as autoridades vão ter que ajudar a ABM nesta... mais de água. Está bem, não é? Tá, obrigado. Daquele lado. Tá. Sim. E nesse sentido... Eu também gostava que as pessoas ficassem com esta mensagem clara. A ABM não manda nisto. A ABM não tem poder para fazer tudo o que deveria ser feito. Precisamos da ajuda das autoridades e eu solicito aqui um apoio, quer da APA, quer da Direção-Geral da Agricultura, que tem mostrado abertura, que haja um empenho em tentar acelerar alguns procedimentos, reduzir a burocracia, porque o tempo está a contar
e cada ano que passa nós não sabemos quanta água é que vem para a Albufeira. Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar, melhor para todos. E pronto, basicamente esta é a minha mensagem. Eu acho que sim. E ainda bem, eu agradeço por estás a aproveitar este espaço por passar essa mensagem. Eu queria só dizer aqui, dar uma informação que são anunciados fundos. Muito, agora em qualquer assunto, quando se debate política, fala-se muito dos fundos do PRR, a famosa bazuca. E eu gostava de dizer que uma das rubricas do PRR, é uma categoria que é a C9, que é a gestão hídrica, e portanto fundos para a gestão hídrica em Portugal. E o montante são 390 milhões. E que estão contemplados 200 milhões para o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, que eu penso que é pertinente, o Algarve está com uma carência, do aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. Esta, até me lembro do ex-presidente Zé Alberto estar um bocado surpreendido de haver prioridade para o Crato e aqui para Santa Clara não. E outros 70 milhões para o plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento de regadio da região autónoma da Madeira. Portanto, não se vê aqui do PRR. Sim, eu por acaso... Falámos aqui hoje em 80 milhões, cabiam aqui. Sim, mas eu acho que também temos que ter... Acho que todos os portugueses já... Quer dizer, o nosso país não é propriamente um país rico, não é? Não nadamos em dinheiro. E há necessidade... Nós hoje estivemos aqui a falar do problema de Santa Clara, mas a nível nacional há problemas de norte a sul. Certo. Não é só com a água, é a saúde, Claro. Quer dizer, há tanto dinheiro aqui para se investir que claro, mas eu compreendo do lado dos certo. políticos também. A gente tem que, quer dizer, não, temos que gerir isto e não é fácil. Eu gosto de criticar os políticos e faço à vontade. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de fundos políticos. Eu não investi muito do meu tempo a estudar esse assunto. Talvez a Carla Lúcio possa ela está mais... Olha, então eu faço já o convite em direto à Carla Lúcio para estar aqui numa conversa, claro, se pudermos falar mais adiante, por mail, por telefone, para combinarmos esse detalhe. Para falar das questões, no fundo, das questões financeiras e daquilo que se prevê a nível de investimentos mais concretamente. Aconselho do Miguel, digo já, a culpa é do Miguel. Não, a Carla, pronto, para quem não conhece, é a diretora executiva da ABM e ela iniciou as funções já há pouco tempo e ela teve o azar de começar as funções, se calhar, no período mais complicado da história da ABM. E ela tem feito um trabalho notável e tem tentado, junto às autoridades, fazer o melhor possível. Eu acho que ela, se calhar, seria a pessoa mais indicada para falar um bocadinho dessa interface. O que é, pronto, o quão difícil às vezes é a gente conseguir fazer qualquer coisa, porque não é porque não tínhamos vontade, mas pronto, infelizmente o nosso país prima por burocracia e também falta de dinheiro, é uma realidade e a gente tem que conseguir resolver os problemas com o pouco que temos. Até porque a engenheira Carla apresentou também um plano de ação de curto, médio e longo prazo para o aproveitamento hidroagrícola do Mira. E, portanto, eu também gostaríamos aqui um bocado descortinar esse como a gente tinha falado há bocado, antes de termos começado o podcast, neste momento existe um plano de contingência, mas vai haver... portanto, está a ser finalizado um plano de contingência, uma versão final muito mais detalhada. E até podia ser interessante a Carla vir apresentar e falar sobre esse plano de contingência. Eu teria todo o gosto, sem dúvida. Penso que... Miguel, olha, eu não sei, como vamos com 3 horas e 20... Acho que ainda, se calhar a audiência já de certeza, eu não ainda temos alguns resistentes. Eu não monitorizo isso, eu acho que há resistentes. Eu não monitorizo isso de qualquer das formas. A ideia de fazer ao vivo é possibilitar a participação. No entanto, eu também tenho consciência que depois a audiência cresce
depois Sim. ou seja, as visualizações crescem depois na gravação que fica disponível. Eu gostava de aproveitar a ocasião, já que estamos aqui no sprint final. O João foi impecável, quer dizer, como anfitrião é impecável. Foi um prazer estar aqui. Para mim foi importante poder partilhar com todos aquilo que foram as minhas preocupações e a maneira como eu tentei trazer alguma luz dentro da minha cabeça sobre este nevoeiro que é este tema da água aqui na nossa região e com todas as incertezas que temos. Eu hoje tenho uma ideia mais nítida do que é que deve ser o caminho que devemos seguir, comparando há 2 anos atrás. Eu sinto que é essa também a posição dentro da ABM. Toda a direção tem uma ideia mais nítida. Leva tempo nós adaptarmos e a tomarmos consciência de uma nova realidade. A mim levou-me 2 anos a mastigar e a processar esta nova realidade, mas para mim já está muito claro o caminho que devemos conseguir e agora é arregaçar as mangas e tentar fazermos o nosso melhor. E muito obrigado por esta oportunidade, João. Eu é que agradeço. Eu repito, não me canso de repetir isto, o programa não se faz sem os convidados. O que era deste programa, se fosse eu para aqui a papaguear umas coisas, não tinha absolutamente interesse nenhum. Temos aqui uma série de pessoas a darem feedback agora, portanto é sinal que o nosso auditório está vivo. Aqui eu posso dar atenção aqui a alguns comentários. A Mónica diz muito esclarecedor, parabéns aos dois, ora essa, parabéns ao Miguel. O Kay Godden, penso que se lê assim, grande trabalho realizado, pode-se afirmar que há muito para fazer, modificar, adaptar, e efetivamente temos que ajudar em muitas frentes, todos juntos, parabéns a todos os que interviram. O Helder Braz diz parabéns também, muito esclarecedor. António Quaresma diz muito bom. E a Susana Prado diz muito orgulhosa do meu irmão Miguel, uma pessoa muito inteligente que quer contribuir para a solução. Obrigado, Miguel. E pronto. E eu vou aproveitar para encerrar a transmissão. Isto porquê? Porque é 00:25 e eu amanhã tenho onde estar às 7 da manhã. Então temos que ir andando. Sim. Tenho que ir ali para aquele lado de batalhar. Mas não é por isso. Eu acho que a emissão hoje já está naturalmente a chegar ao fim. E por isso aquilo que eu faço vou dar música ao nosso auditório com o nosso genérico. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Não se esqueçam de seguir e apoiar o Admira Livre Podcast, como partilhando, interagindo, mais nada. É sem fins lucrativos e assim pretendo continuar a ser. Muito obrigado e uma boa noite.